Eu costumo dizer, Douglas, que Israel tem um convite para as pessoas que… Alguns lugares você faz viagem, você faz turismo. Sim. Mas Israel não. Porque é o único lugar do mundo que você viaja para fora, mas viaja para dentro também. Entendi. Estar em Israel é não só você ler a Bíblia, você viver ela, mas também você resgatar a sua identidade. Porque a fé cristã é a única de todas as 3 religiões que tem a sua origem não na Península do Sinai, como o judaísmo, não na Península Arábica, como o Islã, mas o cristianismo nasce, se desenvolve, ressuscita e se estabelece dentro de Israel. Hoje, assim, como é que é visto pelo judeu, principalmente em Israel, alguém que crê em Yeshua, crê em Jesus como Messias, assim? Como é que é essa relação lá? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Seja bem-vindo a essa mesa abençoada de comunhão aqui. E olha, deixa eu te falar uma coisa, eu já tenho falado isso aqui para vocês. Em breve nós vamos trocar de estúdio, hein? Então do nada, se preparem, a gente vai estar com um cenário diferente. Então vai aproveitando assim os últimos desse cenário aqui que nos abençoou tanto. Mas, como vocês pediram nos comentários muito aí, nós vamos manter a mesa. Eu ia fazer um sofá assim, sabe? Mais moderno que o pessoal tá fazendo, mas o pessoal do comentário falou, não. A mesa não pode sair. Então nós vamos manter essa mesa abençoada aqui, que já ouviu tanta coisa e tem sido muito bom. E eu queria, antes de começar aqui, só te pedir, te incentivar a sempre que você entrar aqui, apertar aí no like e também se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque você está falando para a plataforma que isso é relevante e a própria plataforma evangeliza aí pela gente, começa a mostrar para mais pessoas. Então, faz isso, uma forma gratuita de você abençoar o movimento Zascope e da gente continuar espalhando a mensagem. Estou muito empolgado para a conversa de hoje aqui. Estou com uma pessoa que falaram tanto dele para mim que eu falei, não, eu preciso chamá-lo aqui para a gente conversar então. Vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, Isaac. Vou chamar você de Isaac Israel. Isaac Israel. Shalom. Shalom. Obrigado por você estar aqui. Uma honra, um prazer, de verdade. Tô muito feliz. Todo mundo, por que eu falei que tanta gente falou? Porque o Isaac, ele é um guia lá em Israel e daqui a pouco a gente vai conversar que é mais do que isso. Mas ele agora acabou de guiar o grupo das mulheres, né, que foram para Israel, onde a Val estava junto e várias líderes, né? Eram quase 30, né? 29 mulheres. Eram 29 mulheres que estavam lá. Eu quero saber como é que ele lidou com tudo isso. Foi um desafio, mas… Mas todas elas voltaram, assim, extremamente impactadas com Israel, claro, mas da forma que Isaac aproveitou cada situação para ministrar e mostrar muita coisa ali que a gente quer conversar aqui. Então a primeira pergunta para mim era como é que foi essa experiência, né, de 29 mulheres e 29 líderes, né, 29 pessoas aqui do Brasil que tem tanta relevância. Em primeiro lugar, Douglas, uma honra, um prazer estar aqui com você. Poxa, de volta no Brasil depois de quase 10 anos morando mesmo. em Israel. E, enfim, tá conversando com o seu público. Mas eu vou te falar que tem vários aspectos dessa viagem, né? E um dos que mais me pegou, assim, é porque foi uma das maiores, talvez a maior reunião cristã de líderes cristãos em Israel, desde um dia muito especial, que está registrado na Bíblia, que foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Quando 3.000 pessoas foram batizadas, aquele nascimento, a gente pode dizer, né, oficial da igreja, porque foram 1.000 líderes cristãos. Então, além do grupo delas, tinha muita coisa. Além do grupo delas, foi um evento chamado Os Embaixadores de Israel. Foi uma forma de, depois de quase 2 anos de guerra, Israel agradecer, olha, vocês cristãos são os melhores amigos que nós podemos ter nesses anos tão difíceis, e vem pra cá que a gente quer agradecer a vocês. Que demais. E o Estado de Israel financiou, ninguém teve que pagar nada, convidou 1.000 pastores, não tô falando de padres, não tô falando de pastores. E levou eles para Israel para esse grande evento. E dentre esses grupos, existia um grupo de brasileiros representados por 29 pastoras e influencers, do qual estava também a Val. E foi bem legal, assim. Agora já o aspecto prático foi incrível, foram dias especiais e bem desafiador também. Um homem com 29 mulheres, na verdade. Nossa, foi bem interessante. Mas a palavra é boa, né? Interessante, a gente pode dizer assim. Mas a cada pessoa que estava na caravana, a pastora Júnia Hayashi que organizou, né, tudo, foram dias assim que
marcaram bastante a gente. Acho que, eu costumo dizer, Douglas, que Israel tem um convite para as pessoas que… Alguns lugares você faz viagem, você faz turismo. Sim. Mas Israel não. Israel talvez seja o único lugar do mundo que você viaja não para fazer turismo. Porque é o único lugar do mundo que você viaja para fora, mas viaja para dentro também. Entendi. Estar em Israel é não só você ler a Bíblia, você viver ela, mas também você resgatar a sua identidade, né? Porque a fé cristã é a única de todas as 3 religiões, seja judaísmo, cristianismo ou islã, que tem a sua origem não na Península do Sinai, como o judaísmo, não na Península Arábica, como o islã, mas o cristianismo nasce, se desenvolve, ressuscita e se estabelece dentro de Israel. Então a identidade do cristão não está em Roma, né? O primeiro concílio da igreja não é Roma, o primeiro concílio da igreja não é Nicéia, o primeiro concílio da igreja é Jerusalém. Então é voltar para as suas raízes, é resgatar uma identidade que talvez foi um pouco perdida, mas eu falo que essa viagem para fora e essa viagem para dentro. E foi isso que a gente fez nesses dias. Cara, que demais. E aí eu queria até começar te perguntando, se você fosse apresentar quem é o Isaac e qual que é então, para que eles entendam o background, a sua conexão com Israel, por que você tá lá, por que você tá 10 anos sem vir ao Brasil? Sim. Então, Isaac, meu nome é Isaac Levi, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, carioca, ninguém é perfeito, fazer o quê? Mas cariocas são top. Ainda assim, nasci no Rio de Janeiro e venho de uma família judaica. E todo judeu, seja em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, ele tem um direito de nascimento. O direito chamado Aliyah. Aliyah é o nome que a gente dá para imigração, mas Aliyah quer dizer também subida, né? Sempre que alguém vai a Jerusalém, na Bíblia, a pessoa não vai a Jerusalém, ela sobe a Jerusalém. Primeiro porque Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, então é uma cidade alta, mas também porque é uma ascensão espiritual, né? Deus te leva à montanha para falar com você. E aí a gente faz essa ascensão, essa imigração. Então, você como judeu, né, você tem o direito, liga para a agência judaica, Israel vai te buscar no país onde você tá, vai te pagar a sua passagem, pagar a sua mudança, te ensinar hebraico, te dar uma universidade. Tá brincando, então tem esse incentivo do próprio Israel, do governo, para que você faça Aliyah. Para que você faça. Então não tá na sua conta. Se você tem esse desejo… Israel te busca, cuida de tudo. Quando você chega no aeroporto, já tá com a sua identidade, com o seu documento, um dinheiro depositado no banco, te dá um salário para estar lá e só viver de estudo por pelo menos 5 meses. Então eu digo que desde que feito da maneira legal, correta, é o melhor país do mundo para se imigrar. Então, assim, existem muitas coisas que levam pessoas a Israel. No meu caso, foi abrir a Bíblia e ver que a origem do meu povo é lá. E que, para mim, na minha visão escatológica, é um cumprimento de profecias, né? De uma nação que nasce numa única noite, de um Deus que dá ordem aos 4 ventos, que traria os remanescentes de Israel. E eu falei, poxa, eu não quero só ler a Bíblia, eu quero viver ela também. É isso. Eu quero ser parte dessa história, quero ser parte desse projeto de Deus. E, enfim, fui para Israel. Com quantos anos? Olha, tava com 22 anos, 21 anos. Tava acabando a faculdade no Brasil, terminei a faculdade no Brasil, fui para Israel. E aí, em Israel eu fui estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde eu me especializei em arqueologia bíblica, né, e estudos da Bíblia, depois fazendo curso de guia também. E aí fui trabalhar como guia de turismo. Sempre gostei muito de Bíblia, enfim, do original da Bíblia, da arqueologia, mas eu não queria ser pastor nem rabino. Então eu falei, olha, uma maneira de apresentar Israel seria uma maneira também de trazendo as pessoas para cá como guia e apresentando todo o país. Então, para você, o guiar pessoas ali em Israel, principalmente Jerusalém, é muito mais do que esse trabalho de guia, né, que tem vários lá, Sim. assim, para você… Se tornou uma missão mesmo. Sim, tornou uma missão. O livro de Deuteronômio fala, né? Falareis das palavras dessa lei pelo caminho. A gente chama guia em hebraico, more derer, professor do caminho. Tô cumprindo o mandamento bíblico. Meu Deus. Basicamente isso. Muito bom. Então, eu acho que é muito legal, porque assim, como eu disse, não é turismo. Lá a gente tá falando de Cafarnaum, das ruínas de Cafarnaum, de maneira técnica, arqueológica, mas também trazendo significados a respeito do que Jesus quis dizer naquele lugar, por que ele escolhe Cafarnaum. Então, eu digo que é mais do que um guia, mas também um professor, uma pessoa que tenta ensinar, né, a Bíblia onde ela aconteceu. Sem data show, sem slide, sem livro, vamos entrar nela e viver a Bíblia em 4D. É muito bom. E fiz esse processo, como todo israelense faz. Também passei pelo exército, né? O exército em Israel é obrigatório. Então, homens e mulheres em Israel têm que servir obrigatoriamente. Homens 3 anos, mulheres 2 anos. Eu já cheguei um pouco mais velho, então fiz um serviço reduzido, mas ainda assim servi. Eu até brinco que para os exércitos de Israel era uma grande vantagem, porque magrinho fica de lado, é difícil de acertar no campo de batalha. Então, quase some. Né, quase some, né? Tava falando, o Natan teria essa vantagem. Aquele projeto fitness bíblico, né? Vara de Arão, né? Aquela coisa.
Mas, então, a gente passou por isso também. E estamos lá, recebendo os peregrinos, que eu falo que é muito simbólico, assim. Israel é um país que, estando muito isolado no mundo, ele se importa muito como que o mundo o enxerga, né? A gente fala até que o brasileiro teria essa síndrome de vira-lata. Não, o Brasil é um país incrível, que é muito bem visto ao redor do mundo, todo mundo ama os brasileiros. Muito bem recebido, né? Muito bem recebido. Israel não. E o israelense realmente tem essa síndrome de se achar menos, se achar menor, perguntar o que os outros pensam, se preocupar com a opinião alheia. E quando os brasileiros vão lá, eu falo que eles têm 2 insígnias nos seus ombros. Uma de brasileiros, representando um país, e vão ser testemunhas desse país em Israel, e outras de cristãos, né, de pessoas que estão indo lá para testemunhar uma fé. Então, acho que é muito importante, porque uma fé que há 2000 anos saiu de lá perseguida, rechaçada, onde se perguntavam, olha, se essa fé for de Deus, ela resistirá e não há como lutar contra ela. Mas se ela não for, ela por si própria sucumbirá. Quando você volta para Israel, 2000 anos depois, você mostra, não, ela resistiu. Ela era de Deus. Ela venceu. E é uma ótima oportunidade, como diz, né, Paulo e outros, de causar os ciúmes que a Bíblia tanto fala, de mostrar essa fé de uma maneira não engessada, como o judeu vê o cristianismo, mas que agora é o momento dos corações dos pais converterem aos filhos, dos filhos aos pais. Os judeus reconhecendo que os cristãos vêm de si, e os cristãos reconhecendo também a sua origem. Então, acho que essa profissão, né, e essa viagem a Israel é uma oportunidade de unir tudo isso. É uma ponte, né? É uma ponte. Agora, Isaac, como é que foi a sua conversão, seu encontro com Jesus? Então, você estava falando, eu vim de uma família de judeus, né? Então, sua família era praticante e tal. Como é que foi esse seu encontro com Jesus? Como é que é um judeu que crê em Cristo? Olha, eu tenho falado que tudo tem sido um processo, porque, para as pessoas entenderem, os judeus, obviamente, eles ainda esperam o Messias, né? Então, eles estão esperando um advento de um Messias que, basicamente, tem que ter algumas características. Trazer paz ao mundo, reconstruir o templo, coisas que para eles ainda não aconteceram. Então, a grande massa da comunidade judaica não acredita ainda que Yeshua, que Jesus é o Messias. Então, basicamente, eu digo que isso acontece por alguns motivos. O primeiro é um motivo cultural, que é, para o judeu, a imagem de Jesus não é a imagem de Jesus que nós temos ao ler os evangelhos. Para o judeu, a imagem de Jesus, eu digo isso com muito respeito, é uma imagem pintada e entregue pela Igreja Católica, que inclui perseguição, inquisição, pogroms, holocaustos, os judeus sendo taxados como aqueles responsáveis pela morte de Jesus. Então, culturalmente, para o judeu, a imagem de Jesus carrega muita culpa, muito peso. Então, para um judeu, para ele, na cabeça dele, ele tem que deixar de ser judeu para poder acreditar em Jesus, e ele se torna outra coisa, se torna cristão. Na mente dele, ele não continua sendo judeu se ele acreditar em Jesus. É como se ele estivesse traindo a sua história, a sua família, de um povo que o perseguia, e agora ele tá do lado desse povo. Quase passar pro lado do inimigo. Exatamente esse termo, passar pro lado do inimigo. Então é realmente um tabu muito grande, né? Então acho que primeiro tem essa barreira cultural. A segunda barreira é uma barreira teológica, que é uma questão que o judeu ele não entende Jesus por desconhecimento mesmo. Então ele acha que Jesus é representado por um cristianismo tradicional, seja cristão ortodoxo ou católico, e que é um cristianismo de velas, de imagens, de esculturas, enfim, de intercessões através de intermediários alheios, e ele não sabe que isso não é de fato o cristianismo natural, né? Então ele acha que se ele acreditar em Jesus, ele deixa completamente de ser judeu e ele se torna um pagão. Então ele não tem entendimento correto de que não existe só o catolicismo, a ortodoxia grega ou, por exemplo, a Armênia. Não, existe uma igreja protestante, existem evangélicos, existem judeus messiânicos. Então existem esses tabus. Então, assim como o meu processo, para outros é um processo muito difícil, mas eu falo que nessa jornada, primeiro pelo contato, né, com os próprios cristãos, nos meus grupos, estudando a Bíblia por conta própria. Eu fui para Yeshiva, que é a escola rabínica em Israel também. Não terminei, mas estudei pelo menos 2 anos. E não foi da noite pro dia, foi um processo. Mas eu me lembro um momento que marcou muito a minha vida, que foi um sonho que eu tive. Então só para eu entender, isso aconteceu lá? Aconteceu lá. Então, depois dos 20 eu já tinha, anos... porque a minha família ela é misturada, né? É uma parte judaica, outra parte é cristã, então já tinha um conhecimento Ok, você teve um contato aqui? Sim, mas é certa parte da minha vida eu já peguei mais a parte do judaísmo mesmo. E foi aquela parte que eu comecei a seguir, vestindo de preto e branco, inclusive, usando kippá, tudo. E, assim... E vivi tudo aquilo intensamente, né? Até um momento que eu comecei a estudar e ter as minhas próprias revelações. Eu me lembro um momento que marcou muito a minha vida, que foi um momento quando eu tive um sonho que era um sonho muito real, assim. Que era um sonho onde eu tive como que
uma experiência, uma visão, não sei, uma visitação. E eu lembrava que eu estava dormindo, eu estava num rio, assim, aquelas águas passavam. E eu levantava naquele rio, tudo isso sentindo. E tinham 2 anjos. Um anjo com cabelo loiro, outro anjo mais bonito ainda, cabelo encaracolado, peças de diamante, aquilo brilhava. Uma árvore no meio do rio. E eu ouvi uma voz que me dizia, olha, esse é o rio da água da vida. Se você beber dessas águas, você encontra a vida eterna. E eu falei, ok, né? Então, assim, todo arrepiado, vou lá, né? Vou mergulhar. Vou mergulhar nesse rio. Eu me levantava e quando eu ia na direção daquele rio, o anjo mais bonito, com cabelo encaracolado, peça de diamantes, na verdade ele se transformava quase que num demônio. Nascia pele, assim, que formavam chifres, e quando eu tava chegando ele pulava nas minhas costas e me puxava. E aquele sonho se repetia, assim. E uma vez eu abri a Bíblia e foi um texto de Apocalipse que falava: este é o rio, a fonte da água da vida, aqueles que beberem dessa água encontram a vida eterna. E eu comecei a entender que eu tava no meu processo e que talvez essa coisa que me prendia, talvez seja a religiosidade, eu não sei exatamente o que era, mas aí eu comecei a minha jornada de conhecimento e eu sempre digo que existem várias formas de conhecer Deus. Falo que Enoque conheceu com as suas setenas, Moisés também com 80 anos, Abraão foi aí com seus 70 e tantos anos. Por que o Isaac no alto dos seus 30 tem que ter todas as respostas? Mas é um processo. E Jó, ele fala, existem 2 formas de conhecer Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Você pode conhecer Deus através de uma herança, né, de uma experiência geracional, de uma tradição daquilo que te falaram, ou você pode conhecer Ele através das suas próprias experiências. E a minha jornada na vida agora é essa, de tentar conhecer Deus através das minhas próprias experiências, do meu contato com Ele, com as minhas orações, o estudo da palavra. E eu diria que essa é a minha história. Que demais, muito bom. E hoje, assim, como é que é visto pelo judeu, principalmente em Israel, alguém que crê em Yeshua, crê em Jesus como Messias, assim? Como é que é essa relação lá? É uma ótima pergunta, porque eu diria que Israel é um país muito diverso, né? Então a gente, por exemplo, pode pegar a parte de Jerusalém e Tel Aviv. São 2 países dentro de um país. Então, Jerusalém vota à direita, Tel Aviv vota à esquerda. Jerusalém é conservadora, Tel Aviv é liberal. Jerusalém é o local da religiosidade, da fé, da espiritualidade. Tel Aviv é o único local no Oriente Médio que tem, né, parada LGBTQIA, mas todas as outras letras, né? Tel Aviv é a maior concentração per capita de ateus no mundo. No mundo inteiro. Houve uma época em Tel Aviv que o nome mais popular era Nimrod, aquele que se rebela contra Deus no Antigo Testamento. Nome de pessoa? Nome de pessoa. Nome de pessoa. Então, Israel são várias diversidades dentro de um único país. Então, vou dividir a resposta em 2. Primeiro lugar, como que é vista a questão de Jesus e os judeus messiânicos, enfim, tudo mais, pelos judeus seculares, ou seja, os não religiosos. Eles não se importam. Realmente, assim, como você querendo o que você quiser, tá tudo bem. É um país livre, o único país democrático no Oriente Médio. Na verdade, é o único país no Oriente Médio onde o cristianismo não é perseguido e não diminui, mas que cresce sob o seu número. Então, os judeus seculares, o resto do país livre, você acredita no que você quiser. Agora, entre o judaísmo tradicional ortodoxo, já existe uma resistência enorme, né? Então, primeiro que eles não reconhecem o judaísmo messiânico como judaísmo. De fato, para eles, isso é cristianismo, não é... Eles saem do seio do judaísmo. Okay. E eu diria que socialmente, não institucionalizado pelo Estado, mas socialmente pelos judeus ortodoxos, existe inclusive até uma perseguição, né, contra os judeus messiânicos. Então o Estado tenta intervir e não deixar que isso se torne violência, mas sim há casos, inclusive até de violência. Eu digo que aquelas histórias, inclusive de Nicodemos, que tem que encontrar à noite com Jesus, de fariseus que tentam perseguir, né, os primeiros cristãos, Atos 5, que Pedro, João são presos. Nessa questão social da resistência entre o judaísmo, religião com o cristianismo, isso continua. Entendi. Então, é um grande desafio, porque quando a gente pensa nos primeiros cristãos, quando você está lendo Atos ali assim, é isso que eles estão vivendo, né? Essa declaração deles de Jesus é o Cristo, eles falando isso publicamente e tal, requeria muita coragem. Certamente. E um preço alto, né? Certamente. E um preço alto social, né? Certamente. Até hoje, a gente tem comunidades messiânicas, né, em Israel. Dificilmente você vai ver se for uma igreja mesmo, tipo uma igreja cristã, tem Hillsong em Tel Aviv. Tem igreja adventista, tem igreja, enfim, presbiteriana. Então, essas igrejas mais tradicionais, assim, que geralmente são de pessoas de fora, ou árabes cristãos, você tem placas, tem sinais, assim. Mas as sinagogas messiânicas ou congregações messiânicas, dificilmente você vai ter placas, assim, coisas muito, muito evidentes.
Interessante. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, né, que foi a que nos recebeu, inclusive, em Israel, chamada Sarel. Eles são operadores de turismo, recebe. E o dono dessa empresa, o CEO, ele é filho e ele é criador da primeira congregação messiânica, eu costumo dizer, desde Tiago e Pedro em Jerusalém. Porque o pai deles se converteu na Tunísia, um judeu. Em 1947 foi para Israel, um ano antes do país nascer como nação, e fundou uma congregação messiânica. Então eu falo que é a primeira congregação messiânica desde de quando os cristãos saíram e foram para Pérea e fugiram de Israel. Então, e ele tem toda essa história que ele criou essa primeira congregação, e ortodoxos já jogaram inclusive artefatos explosivos na casa dele e tudo mais. Isso há 20, 25 anos atrás. Até porque 20, 30 anos atrás o número de judeus messiânicos era tipo por volta de 3, 4 mil. Hoje em dia a gente já tem cerca de 40 mil pessoas. Vamos ver, quem sabe mais uns anos chega a 144 mil, um sinal fica de olho. Muito bom. Hoje, assim, você tem esse dado? Qual que é a porcentagem de ortodoxo hoje de judeu? A gente pode falar que pelo menos 20%, 20, 25% no país. Sim. No país, né? No país. Porque os ortodoxos, vários fazem aliar, né? Mas é claro que também é uma questão que eles crescem muito, né? Porque a gente tá falando que a média de filhos é entre os ortodoxos, ultra-ortodoxos, principalmente os ultra-ortodoxos, os Haredim, eles são de 5, 6, 7 filhos por família, né? Então aquela escadinha, aquele conceito de crescer e multiplicar, né? Mas também para multiplicar, só é o conceito de multiplicar, ele vai ser dado a partir do momento que você tem um menino e uma menina. A partir daí tem a multiplicação. Se for só um menino, ou só uma menina, ou duas meninas, ou dois meninos, não. Tem que ter um casal no mínimo, né? E aí você vai crescer e multiplicou, né? Você vai ter os dois gêneros. Tem esse conceito interessante. Então, então se alguém vai ter um menino, ele vai ter que ir tentando para ter esse menino. Sim. E vice-versa. Mas deixo muito bem claro que, assim, como alguém também que estudou em Yeshiva, em seminários teológicos do judaísmo ortodoxo, tem toda a minha admiração. Há muitas coisas boas. Paulo falava, né, que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Sim. Então, assim, a gente tem estudos incríveis, rabinos incríveis, pessoas super honestas, dentro de todo meio. As pessoas boas e pessoas ruins. Então, quando você fala, jogaram lá até um artefato explosivo e tal, é entender isso, que é uma minoria, né? Exatamente. Desse extremo, como a gente vê em outras religiões, né? E não julgar todo mundo a partir daqueles que às vezes fazem coisas que às vezes eles mesmos não concordam. Sim, não, com certeza. O judaísmo ortodoxo, de fato, não concorda com isso. E a gente vê que são pessoas incríveis, assim, que eu tenho muita admiração, e todos que vão a Israel vão ter muita admiração, que é o zelo deles pela palavra em cumprir aquilo que Deus deu para eles. Então, concorde ou discorde teologicamente com eles, mas você certamente reconhece que ali existe um zelo, existe um cuidado, existe um amor sincero a Deus e uma busca. Existe certamente uma busca. Eu falo que se quer aprender qualquer coisa com o povo judeu, devoção. A devoção e o respeito, a entrega que eles têm a Deus. É uma coisa impressionante. Quando a gente foi em maio, né? Que tava Caticum. Sim. E qual era a festa que tava acontecendo? Em maio, eu acho que tava acontecendo a festa de Pentecostes. Isso. Sabe, engano. E aí a gente foi no Muro das Lamentações no dia, e é incrível, assim. Sim. Você vê, e aí outra coisa que marcava muito era as crianças, né? Todas lá juntas, assim, e tal. E a gente participou de um momento que eles tiram o rolo, né, da lei de dentro de um armário, assim, eles tiram dali, e aí você vê, assim, muito doido, o olho deles brilhando, assim, com a lei passando, assim, e tal, e eles relam nela. Achei bem interessante, o que você falou, essa devoção. Agora, eu fiquei curioso, como é que é, assim, a palavra não é liturgia, mas como é que funciona esse seminário, vamos dizer assim? Como é que você chama mesmo em Yeshiva. Em hebraico? Yeshiva. Como é que funciona, assim? São aulas diárias, algumas horas? É como a faculdade, como a escola? São aulas diárias, geralmente começa do manhã, vai até o final da tarde, alguns viram à noite, vai sempre depender, você tem um programa. Se alguém quer virar rabino, por exemplo, são 7 anos a 8 anos de estudo, né? Então, nesse seminário, basicamente, eles vão ter várias matérias, mas vai se estudar algo que é chamado de Talmud, principalmente o Aguemará. Basicamente, o judaísmo, ele tem hoje duas coisas. Existe a lei escrita e a lei não escrita. A gente chama de Torá e Torá Shuvei Lal Peh. Então, para o judeu, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 livros base de todo aquele que é chamado pelos cristãos Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquias, mas são os textos base que vão dizer, olha,
como o judeu vive, como o judeu come, como o judeu dorme, o que ele tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Aquilo ali é regra de vida para ele. As festas, a liturgia do ano ali, né? Exatamente, é a lei de Moisés, como você vive. Por isso, Torá quer dizer, vem da palavra or, que é luz. Então é luz, é iluminação, é um manual de instrução para a vida do ser humano. Então a ideia é você pegar aquelas palavras e colocar no seu coração. Por isso que quando você vai ver a Torá, a primeira palavra é Bereshit e a última palavra é Israel. Ou seja, a primeira palavra, a letra é Bet e a última é Lamed. Forma a palavra coração. Primeira letra e a última letra da Torá é coração. Ou seja, o propósito dessa lei não é para você viver apenas uma vida externa, mas que isso entre no seu coração e transforme o seu interior. Então aquilo ali vai ser a regra de vida dele. E essa era a pregação o tempo inteiro de Jesus, né? Exatamente. Quando ele tem que falar o tempo inteiro. Eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir. Revelar isso. Exatamente. A gente vê até, inclusive, porque Jesus ele tem um ministério. A Bíblia dá muitos sinais. E por isso que é importante e fundamental entender a cultura judaica para você entender um Jesus que era judeu, né? Então, assim, Jesus ele tem um ministério que não é de 1 ano, não é 2 anos, é 3 anos, 3 anos e meio. Por quê? Os judeus, quando eles vão ler, estudar essa Torá, que são esses 5 livros, com 613 mandamentos, eles fazem um programa, um ciclo anual de leitura, chamado Parashá, ou porção. Da mesma forma que a gente tem o nosso ciclo anual de leitura aqui, né, nas igrejas e tal. Então, hoje, esse ciclo de leitura anual dos judeus dura 1 ano, para você ler de Gênesis a Deuteronômio. Tá. Na época de Jesus, durava 3 anos. Agora, só uma pergunta. Isso é diário ou é semanal? É semanal. Semanal. É semanal. Todo sábado, mas eles dividem em 3 dias. Por quê? O judeu, toda vez por semana, 3 dias. Domingo, terça e quinta, ele vai tirar a Torá, abrir o rolo e fazer uma leitura pública. Tá. Por que a leitura pública? Porque diz que quando o povo de Israel sai do êxodo, do Egito, depois de 3 dias sem água, eles começam a murmurar. E a palavra de Deus é como um manancial de águas vivas, fundamental para a manutenção da vida. E aí, então é verdade que em todas as sinagogas do mundo, por exemplo, essa semana estão lendo o mesmo texto. O mesmo texto. Nossa, isso legal. é uma tradição que começa com Esdras e Neemias, né? Então o templo foi destruído, os judeus foram expulsos, como manter a cultura? Eles criam o que a gente chama de Beit Knesset, né? Ou a sinagoga, né? Mikdash Me'at, um pequeno templo, que vai ser copiar o templo de Jerusalém, mas em pequenos santuários. E ali eles vão manter a tradição, a cultura em um sistema universal onde todos vão estar estudando a mesma coisa. Então, diz a Bíblia que conforme o seu costume, Jesus ia à sinagoga ensinar. Então, se ele ia ensinar, quer dizer que todo sábado ele estava revelando a lei. Por que o ministério dele dura 3 anos e meio? Porque a leitura da Torá completa durava 3 anos. Isso quer dizer que ele tem 3 anos e meio para todos os dias, no sábado, ele chegar, vim aqui, isso daqui está se cumprindo, isso daqui está se cumprindo. Essas palavras se cumprem hoje, como ele diz. Entendi. Então, para trazer tudo aquilo fazer sentido. E aí, aquele dia que ele entra na sinagoga e pega o rolo e tá falando, Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, né? Era a porção do dia. Era a porção do dia, porque o que acontece? A gente tem ele não pegou lá e falou, deixa eu abrir nesse texto aqui. Não, porque tem a porção Haftará e Parashá. Você lê uma porção dos escritos que são a Torá, o Pentateuco, e uma porção dos profetas. E ele leu a Torá e puxou os profetas. E aí os profetas ele lê, né? E ele fala, isso se cumpre hoje, né? Isaías 61. Então Jesus fazia parte de todo esse processo. E até hoje, quando um judeu vai estudar para ser rabino, né? Uma autoridade religiosa, muitos entram nessas yeshivá não para ser rabinos, mas para terem conhecimento da lei. Então existe essa Torá, como eu estava falando, a escrita, mas os judeus também acreditam numa Torá oral, que é a tradição passada de pai para filho. Vamos provar que isso existe na Bíblia? Vamos provar que isso existe na Bíblia. Em certo momento, Jesus ensinava e ele falava, olha, leistes o que foi escrito, eu porém vos digo. Outros momentos, Jesus ensinava e ele falava, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então, leistes o que foi escrito é diferente de ouvistes o que foi dito. Sim. Então, para o povo judeu, a Bíblia não é apenas um livro de histórias, de conto da carochinha. Não. É o livro da sua história. Um menino judeu, quando ele está na escola, ele não vai estudar Dom Pedro, ele vai estudar Rei Davi. Ele vai acabar de estudar Rei Davi. Qual livro que ele abre para estudar Rei Davi? A Bíblia. Sim. Fechou o livro? Ele vai andar 5 quilômetros da sua escola e vai descer no Palácio de Davi em Jerusalém e visitar as ruínas. Então, para eles, a Bíblia é um livro que fala da sua história, do seu povo. E conforme isso fala do nosso povo e da nossa história, imagine que você escreveu um livro sobre a sua vida. E esse livro fala sobre o seu casamento com a Val. Só que a pessoa que estava lá, apertando a sua gravata, estava fazendo o cabelo da Val, ouviu as conversas, sabe se você chorou, se não chorou. Acredito que você não chorou. Mas não chorei. E sabe dos detalhes da história que o livro do dia do casamento não registraram. Então o povo judeu, eles sabem os detalhes. Vou provar no Novo Testamento para não parecer que é heresia. Paulo fala que Abraão saiu da casa de Terá, que era um produtor de ídolos.
Onde que está isso no Gênesis? Não aparece no Gênesis. Diz que Enoque viu os exércitos celestiais. Diz que Satanás contendeu e lutou com Miguel pelo corpo de Moisés. Onde está isso? Deuteronômio e Josué? Não está. Então, os judeus, eles têm histórias que explicam a Bíblia, que são passadas de pai para filho. Quem aí é teólogo, gosta de teologia, Flávio Josefo, né? Guerras e Antiguidades Judaicas, ele vai pegar lá no tempo de Jesus e compilar muitas dessas histórias que provam tudo isso. Então, para o judeu, ele vai estudar não só a Torá escrita, mas a Torá oral. Essa Torá oral foi escrita num livro chamado Talmud. E o Talmud vai ser uma série de rabinos, nos últimos 2000 anos, falando, olha, a lei se interpreta desse jeito. O contexto dessa história bíblica é desse jeito. Então, você vai ter toda a Torá sendo discutida em enciclopédias e compêndios dos demais compêndios, onde geralmente você estuda uma página por dia, isso chama Daf Yomi em hebraico, e para terminar esse estudo, estudando uma página por dia. E acredite, é muito difícil estudar uma página por dia. Porque é denso. É denso demais. E isso vai demorar 7 anos para terminar, estudando uma página por dia. Então e aí é um programa muito, de certa maneira, parecido com a faculdade, no sentido de eu posso ir mais intenso, manhã, tarde e noite, sim, eu posso fazer... Sim, então é muito comum, inclusive, que as famílias, por exemplo, americanas, né, enviam seus filhos para lá, pelo menos para fazer esse programa parcialmente. Sempre vai ter aulas, tipo, de manhã até a noite, de madrugada, sempre. E aí você pega aquelas que você deseja, né, que você quer. E, de certa maneira, você diria que é o que Jesus estava fazendo com os discípulos? De certa maneira, Jesus coloca os discípulos nesse processo, que é um processo de discipulado, né? O Talmud, esse mesmo livro, ele traz várias explicações de como funcionava a vida na época de Jesus. E ele fala o seguinte, olha, bendito é o discípulo que aprende ou que come do pó do seu mestre. A gente lembra de Paulo, por exemplo, que diz que Paulo aprende aos pés de Gamaliel. Então, o mestre ficava de pé, as pessoas se sentavam no chão e ficavam ali aprendendo com ele. Agora, um processo muito comum é que a pessoa, ela vai ter uma definição muito clara na sua vida sobre qual vai ser a sua missão, o seu propósito, por volta dos 13, 14 anos, quando ela vai ter o bar mitzvah. Jesus faz isso por volta de 12, né? Era um gênio. Chega no templo e, enfim, ensina. E ainda assim, a gente não sabe exatamente o porquê Jesus não vive completamente esse ministério para se dedicar apenas à vida religiosa, mas ele vai ser enfim, a Bíblia nossa diz, Bíblia diz carpinteiro, mas um construtor, né, na verdade. Isso é real, que alguns dizem que a impressão que dá é que ele fazia móveis, né? Sim. Mas tem mais a ver com construção? Pedras, construção, Certamente Jesus trabalhava com madeira também, mas a palavra que aparece no grego koine é tekton. Daí vem a palavra arquiteto, por exemplo, né? E tekton quer dizer construtor. É mais a ver com vigas, com colunas. Isso, com pedras, cavando rochas. Então, se a gente for Nazaré, por exemplo, a cidade de Jesus, é uma cidade muito perto de Séforis, que era uma grande cidade romana que estava sendo construída. Jesus fala de parábolas de trabalhadores que estão junto ao caminho, vão ser pegos para serem levados a um lugar para trabalhar. A realidade dele. E certamente Jesus trabalhava com madeira, mas muito mais com pedra. Então, outros dias até eu coloquei lá nas redes sociais as mãos de um homem de 100 anos atrás que trabalhava cortando pedra, porque a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores. Eu imagino as mãos de Jesus, mãos calejadas, machucadas, de alguém que ficava picotando e cortando pedra, né? Então, Jesus era um construtor, um pedreiro, na verdade, né? Cortando pedra para fazer bloco e construir casa. Então, ele vai por algum motivo, a gente não sabe ao certo, talvez porque José veio a falecer, ele se dedica a essa vida para sustentar a família, mas com 30 anos ele começa o seu ministério. E ele começa como rabino. Mas não era comum. Comum era que a pessoa já, quando a idade do bar mitzvah, já define a sua missão e vai ter uma vida religiosa e vai ser um mestre, vai ser treinado até ali. Por isso que perguntavam, da onde vem essa autoridade? Da onde vem essa autoridade? Qual escola você quem fizesse smirá, que é tipo, né, da mesma forma que um pastor ele vai ser ungido, vai ser consagrado, também a gente chama em hebraico smirá. Quem te consagrou? De onde vem essa autoridade, né? Então, mas Jesus ainda assim, ele sabia muito bem separar as etapas e os processos da vida. Porque veja como que é interessante. Rabino que é rabino, na Bíblia, na tradição judaica, a sua época só poderia ser rabino a partir dos 30 anos de idade. Então, se a gente pegar também lá no livro de Levítico, Levirato, 30 anos de idade. A gente pegar os sacerdotes, 30 anos de idade. Para ser rabino, mais uma vez, ser respeitado pela sociedade e comunidade, 30 anos. Então, Jesus respeita as fases e os processos. Antes disso, ele tem que fazer um milagre. A mãe dele intervém e fala, acabou o vinho, a gente tem que fazer alguma coisa, transformar água em vinho. Jesus fala, olha, não sabe se tua mulher que ainda não é chegada minha? Ora, né? Tem 30 anos, vou respeitar, né? Mas ele coloca a tradição de lado, mas o mandamento acima da tradição. Honra a mãe e o pai,
e depois ele volta para a tradição. Muito bom. Então, certamente, Jesus, ele, por mais que ele não tenha passado por esse processo, o mais incrível é que os seus discípulos também não passam, né? Porque eles eram pescadores, eram pessoas que faziam outras coisas, assim. E ainda assim, ele o chama. Por mais que a gente sabe que muitos discípulos ainda eram muito jovens, alguns provavelmente entre 13 e 14 anos, entraram na escola de rabínica desse jovem galileu que era Jesus. Começou a sua escola. Mas a maior parte deles não, foi chamado e ainda assim com pouco conhecimento. Pedro é iletrado, né? Levaram uma mensagem e uma nova forma de judaísmo, porque acredite, o cristianismo foi uma nova forma de judaísmo que revolucionou completamente o mundo, né? E hoje os judeus reconhecem isso, porque tem um Rambam, que é a gente diz que a teologia judaica foi de Moisés a Moisés. O primeiro Moisés, é Moisés ben Maimônides, né? Filho de Maimônides. E diz que esse Maimônides, esse último grande teólogo judeu, ele diz que, olha, Jesus talvez tenha sido até maior do que Moisés, porque Moisés entregou a lei para Israel, mas Jesus entrega a lei e esse ordenamento jurídico, freios éticos e morais, para o mundo, para o planeta. Então ele fala que Jesus foi um grande rabino porque ele teve um mérito de fazer aquilo que Moisés não conseguiu, que é entregar esse mandamento, entregar esses princípios para a humanidade, né? Então assim, hoje a gente pegar os ordenamentos jurídicos, as leis, os estados, tudo a partir de uma lei mosaica, mas que não só foi entregue por Moisés, mas que Jesus trouxe ao mundo. E esse cumprimento da promessa de Abraão, né? Sim, Através de você, exatamente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Exatamente. E de forma prática é isso, né? Porque esse livro, a Bíblia, forma o Ocidente, né? E é o que você falou das leis e tudo. Sim. Agora, uma pergunta, falando de Ocidente, já entrando na Bíblia, qual a diferença de uma visão grega e de uma visão hebraica ao olhar para as Escrituras e o Novo Testamento? Né? Porque talvez uma das coisas que mais me abençoou nessa última década foi essa compreensão que você citou no meio, né? Jesus é um judeu, né? Os discípulos foram judeus, então aqueles que escreveram o Novo Testamento eram judeus. E entender o contexto do que você está lendo muda completamente a verdade ali exposta. Então, qual é a diferença assim, de uma visão grega olhando para as Escrituras e de uma visão judaica olhando para as Escrituras? Sim, eu digo isso com muito respeito, porque eu também estou aprendendo com todos, mas eu acho que, infelizmente, a gente tem muito mais uma perspectiva, um óculos romano, uma visão greco-romana do cristianismo hoje, dentro da igreja cristã, dos evangélicos, do que aquilo que seria a visão do natural, da identidade judaica de Jesus. Porque eu dou um exemplo. Jesus era judeu, então ele celebrava qual Páscoa? A Páscoa judaica. Agora, aqui no Brasil, qual Páscoa que a gente celebra? Uma Páscoa que vai ser definido por um calendário onde o Papa todo ano diz, olha, o Carnaval é essa data, então a Páscoa vai ser nessa data. Entendi. E vai ser, obviamente, diferente da data da Páscoa que Jesus celebrava. Então, mesmo a igreja protestante, os evangélicos que fizeram a cisão da igreja católica, ainda assim seguem os parâmetros estabelecidos, né, pela igreja católica. E eu digo que existem algumas visões muito interessantes. Primeiro porque a realidade desse óculos grego, da visão romana do cristianismo, é uma realidade muito escapista. Onde, olha, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. A gente teve no evento, Tikkun Olam, né? Que o nome já diz tudo, esse é um conceito. Tikkun Olam quer dizer consertar o mundo. Jesus fala, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A Bíblia diz que a Jerusalém celestial desce e se encontra com a Jerusalém terrena. Eu falo que a Jerusalém terrena é um reflexo imperfeito de uma realidade mais perfeita que é a Jerusalém celestial. E para almejar a Jerusalém celestial, você tem que também amar e querer a Jerusalém terrena. E querer transformar essa Jerusalém terrena, seja lá onde for, no Oriente Médio, na sua casa, onde for. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta de transformação da realidade do dia a dia, né? Aquela coisa do gerúndio da Bíblia, que não é ide por todo mundo, é indo por todo mundo, né? Transformação, vivendo, fazendo, andando, comendo. Seja aquilo que você fizer, faça isso para a glória de Deus. Então, a visão judaica é uma visão menos escapista. De que Deus nos colocou aqui para transformar a realidade desse planeta até que ele venha. Até que o advento do Messias para o judeu venha, até o readvento ou o retorno de Jesus venha. Que é não escapar, eu não quero escapar daqui, eu quero transformar o mundo que eu tô. A minha missão é de transformação da realidade que Deus me entregou. E parece que isso que você está falando é só teológico, escatológico, né? Quando a gente fala de escapista, né? Porque é aquela pessoa que tá assim, não, tô esperando arrebatamento. Deixa eu ficar quietinho aqui, tentar sobreviver até que ele me leve e eu vou pro céu. E aí sim andar em ruas de ouro e tal. E parece que é uma coisa puramente teológica, escatológica. Mas a realidade é que virou uma mentalidade. Aí gera problemas sociais.
Problemas sociais, porque, por exemplo, você conversar com um jovem brasileiro, em sua maioria, e aí, se eu não me engano, a estatística era 70%, se ele tivesse oportunidade, ele ia embora do país. Então você vê que é uma mesma realidade. Qual que é um país que seria mais um céu? Onde a rua é de ouro, onde eu posso comprar tênis caro e porque o meu salário deixa eu comprar um PlayStation. Aí eu quero escapar de um lugar, muitas vezes, e tem pessoas que foram enviadas por Deus para outras nações para pregar o evangelho, fazer algumas outras coisas, mas em sua maioria Deus está te chamando para você transformar sua realidade social, né? Então eu percebo que, por exemplo, do que você contou de judeus voltando para lá, eu vi várias histórias daqueles que fizeram esse caminho inverso. Saíram de conforto e foram para um desafio de um país que, lembre-se, está em guerra. Cercado de inimigos. Caras que saíram de Nova York, em grandes empresários, e que voltaram para lá para morar num apartamento desse tamanho, porque estava em reconstrução o país. Então você vê que é um pensamento completamente inverso, né? Completamente inverso. De responsabilidade. Né? Exatamente, de responsabilidade, que Deus entregou um mundo pra gente, aquilo que ele fala para Abraão também, né? Para Adão, domine sobre as criaturas, enfim. A gente tem uma responsabilidade. Cultivar e guardar. Cultivar e guardar a terra. Então, a gente tem uma responsabilidade. Então, o judeu, ele tem muito essa perspectiva de que a minha vida não é uma vida apenas apática, de sentar e esperar, mas eu sou coparticipante das promessas de Deus. Deus tem uma promessa para a terra de Israel, para o deserto florescer. Eu não vou sentar aqui e o deserto vai florescer do nada. Inclusive, o nosso amigo aqui, Wesley, acho que a gente tem pode pegar para mim uma caixa que está na mochila, por favor. A gente vai fazer parte das profecias agora, porque a Bíblia diz, olha, o deserto vai florescer nos últimos dias. E o judeu olhou para isso e ele falou, como que a gente vai fazer o deserto florescer? A gente tem que tomar parte nessa promessa. O Estado está restabelecido de Israel. O primeiro-ministro Ben-Gurion falava de o futuro de Israel está no deserto. Terra prometida, 70% dela é deserto. E é um judeu, sobrevivente do Holocausto, cria um processo de dessalinização da água do mar, transformando a água do mar em água doce. Israel se torna autossuficiente em água. Não só isso, 90%, aliás, de toda a água de esgoto de Israel, por isso que eu falo que a gente vai no banheiro fazer gotas em Israel, que ajudam a agricultura. E aí, esse 90% dessa água depois vai pro deserto de Israel, ficar pingando ali. Obrigado. Ficar pingando ali pra gente fazer o deserto florescer. E do meio do deserto, a gente vai começar a ter plantações. Esse daqui é um presente pra você. De uma das tâmaras, né? Que são criadas aqui pra mostrar, no deserto. Olha aí. É isso aqui, criada no deserto. No deserto. E, assim, é realmente uma comunidade de judeus que acreditaram na promessa, foram lá e fizeram oásis no deserto, várias tamareiras. E a Bíblia fala, na terra que emana leite e mel. O leite é de cabra, o mel é de tâmara, né? A tâmara que é uma das 7 espécies que você apresentava como primícia no templo. Não, então você vê, olha o que você tá me falando, né? De alguém, de alguém que está lá num deserto e a mente dele, por entender, Deus me chamou, Deus tem uma promessa, Deus tem uma missão para mim, eu faço parte do povo de Deus, ele entende que eu posso criar algo que vai transformar esse deserto num jardim. Exatamente. Ao invés de falar, meu Deus, um deserto, onde está o jardim? Para eu escapar daqui e ir para um jardim e muitas vezes explorar e transformar ele num deserto. Né? Exatamente. E aí, então isso é uma... Talvez é uma das grandes coisas que muda, né? Dessas duas mentalidades, sim, né? Sim, essa questão de eu sou voz ativa, eu sou participante, eu tenho responsabilidade social. Então, essa questão tem uma palavra que aparece em hebraico, até uma mistura de hebraico com Yiddish, um alemão antigo, chamado chutzpah. Porque o judeu ele tem essa coisa de que ele não vê a adversidade, o problema, o desafio como um problema de fato, como um objetivo de tristeza. Ele vê como uma oportunidade de crescimento. Então essa palavra chutzpah não tem nem tradução, mas quer dizer ousadia, intrepidez. Então eu tenho a chutzpah, eu tenho a intrepidez de olhar para a adversidade e falar, uau, incrível. Vamos tirar alguma coisa daí. Então, por isso que, por exemplo, Tel Aviv vai ser o local onde tem a maior concentração de startups, né? Unicórnios do mundo, né? Bilionários. Um país que é um pequenininho, 10 milhões de habitantes. Fala pra galera, algumas das empresas que foram judeus, criaram o quê? Às vezes nem sabem. Primeiro, a gente pode falar que os judeus são 0,02% da população mundial, são responsáveis por 30% dos prêmios Nobel, né? Então, assim, quando a gente pegar o primeiro smartphone, foi criado em Israel. Sinal de Wi-Fi, um dos primeiros lugares que teve foi Israel também na sua criação. Sistema de defesa preciso de mísseis, Israel que fez. Os chips de computador da Intel começaram a ser produzidos em Israel. A vanguarda da medicina, algumas curas do câncer. Então, várias coisas. Assim. Sério que o Waze, né? O Waze, criado em Israel também, né? Tomate cereja que você tem na sua mesa, vai procurar um pé de tomate cereja. Não é Israel que inventou o tomate cereja. Então, é um país que realmente
se tornou uma luz para o mundo, né? Nessa questão principalmente da tecnologia, por essa mentalidade de que eu sou participante daquilo que é a transformação do mundo. Eu tenho uma responsabilidade. Então essa chutzpah, essa intrepidez, essa ousadia que vai fazer um judeu olhar para o mar, um país que está fazendo guerra com a Síria, com o Líbano, por causa de um pequeno córrego que a gente chama de rio, que é Rio Jordão. Não é nada o Rio Jordão. O rio mais famoso do mundo, você vai lá, um negócio que pro Brasil, sabe, não é nada, é um canal. E aí ele olha, por que a gente tá brigando por isso? Olha pro mar Mediterrâneo e ele fala, é daí que a gente vai tirar nossa água, vamos transformar a água salgada em água doce. Criar alguma coisa. Vai ser um judeu, que é uma história que eu amo, o único pedaço de terra que ele tinha era o deserto do Negev. Chove menos que 40 milímetros de índice pluviométrico anualmente. São Paulo, eu acho que tem tipo 1.200, 1.600, alguma coisa assim. E ele olha para aquele deserto e fala, tive uma ideia. Ele cria como que uma piscicultura no meio do deserto, tirando água, mais uma vez, do mar Mediterrâneo. Ele cria peixes dentro do deserto e para onde que ele vai vender? Para o Japão, uma ilha cercada por peixes. Então, essa é a mentalidade judaica. Essa é a mentalidade de tipo, eu não tenho medo do desafio, eu não tenho medo do problema. Na verdade, isso é uma oportunidade de causar e formar uma transformação grandiosa. Muito bom. Então, primeiro, você falou de escapismo. O que mais você diria? Sim. Que muda da visão grega para a hebraica, olhando para a Bíblia? Eu diria também a questão da autorresponsabilidade da sua fé. Então, o rabino, por exemplo, na figura judaica, ele é um mestre onde você vai tirar as suas dúvidas. Mas não deixa de ter a sua própria responsabilidade espiritual. Então, o povo judeu é um povo que é muito dedicado ao estudo. A gente vê, por exemplo, que até no Brasil, até a década de 70, 49% da população era analfabeta. Se a gente pegar os escritos antigos, mesmo os povos antigos admiravam os judeus, que há 2.000, 2.200 anos atrás, mais de 70% dos judeus eram letrados. Então, a Bíblia diz, olha, lê e medita nessas leis, nessa palavra de dia e de noite. É o único livro que não foi feito para ser lido, mas meditado e estudado. Você não lê a Bíblia de capa a capa, você estuda. Então o judeu ele é muito autorresponsável pela sua fé, pela sua crença. O mestre, o rabino, é com quem eu tiro dúvidas. Dúvidas, exatamente. Isso é forte? Exatamente. Ele é um especialista. Você vai lá se eu tô com alguma dúvida, mas não é isso. Então, e o judeu ele não tem medo do embate, ele não tem medo da pergunta, ele não tem medo do desafio. Na verdade, quando você pegava lá no judaísmo antigo, quem é o homem inteligente, né? Primeiro fala, o inteligente é aquele que aprende com todos, porque ninguém é tão insensato que não tenha nada a ensinar e nem tão inteligente que não tenha nada a aprender. Mas eles falam também que o inteligente é o Talmud Raham, ou seja, o inteligente, na verdade, no termo em hebraico, é o inteligente aprendiz. Você coloca inteligente aprendiz, aquele que está sempre aprendendo. Então, essa ideia de que o judeu ele não tem medo da pergunta, não tem medo do embate. Esse livro, que é o Talmud que eu falei, é um livro de embates, de perguntas e respostas. Os rabinos divergem entre si. Então, por isso que o judaísmo tem várias vertentes também. E é muito curioso que a gente sempre fala, né? Um judeu, duas opiniões, né? Então, a única coisa que os judeus concordam é em discordar. Tem aquela história do E é por isso, né? Porque cada um tá ali dedicado em aprender. Eu quero saber o que eu acredito, né? Não tem que ser apenas uma fé por herança, porque alguém me falou, porque alguém me disse. Não, eu quero saber, eu quero aprender. Eu não quero só ouvir de Deus, eu quero ter experiências com Ele. E tem aquela história do judeu que naufragou o barco, né? Afundou. E ele nadou, só foi o único sobrevivente, caiu numa ilha. E aí o resgate chegou depois de dias. Quando chegou, depois de dias, o resgate, o judeu estava lá e encontraram 2 sinagogas. Perguntaram para ele, você construiu 2 sinagogas? Por que 2 sinagogas? Ele falou, olha, porque aquela ali eu vou e aquela ali eu não passo nem na porta. Então, eu tenho que ter uma que eu discordo. Então, o judeu tem isso. Teve um podcast que era... o cara quis fazer um debate de judaísmo e cristianismo, né? Aí ele levou um pastor, ele levou 2 pastores e 2 rabinos. E foi muito interessante, porque você viu que os rabinos não concordavam entre eles. Então é desse jeito. E eu Tinha um debate entre eles. Então acho que tem uma beleza nisso também, de você ter essa autorresponsabilidade de eu busco a minha fé, eu busco o meu estudo. Então por isso também outras religiões, seja um muçulmano, seja um cristão, quando eles vão debater com um judeu, o buraco é muito baixo, é muito difícil. Porque o judeu, assim, seja o mais simples... criado pro debate. Ele foi criado para aquilo ali, ele foi treinado e ele sabe exatamente o porquê. Por que eu coloco o tefilim? Por que eu coloco o talit? Por que o talit tem 4 pontas? Ele vai saber cada detalhe da sua fé. Então eu digo, por exemplo, eu vou fazer um teste com a gente, meus amigos cristãos, qual é o primeiro texto na Bíblia que aparece o termo do jejum? Que aparece a menção para o jejum. É uma resposta que a gente deveria ter assim na nossa mente clara, absoluta. Se você perguntar para o judeu, ele vai saber. Primeiro texto que fala de jejum. Que fala de jejum, né? Uau, então, eu não sei. A gente não precisa falar, porque eu também não sei. Mas, mas tá aí pra vocês. Eu saberia. Eu vou perguntar pro chat GPT. Uma pergunta. Por exemplo, eu vou falar um termo e aí você
tenta falar um pouquinho pra mim, assim, de o que muda. Porque é muito legal estar aqui com você, porque você é um cara, nasceu no Brasil, então você viveu um pouco dessa cosmovisão, até os seus 20 e poucos anos, essa cosmovisão nossa brasileira e bem influenciada com essa mentalidade grega que a gente tá falando, e já está lá há bastante tempo e tendo todo esse contato. Por exemplo, um termo importantíssimo na Bíblia e que muda completamente essas duas visões, reino de Deus. O que é um reino de Deus numa visão judaica? Malchut Shamayim, a gente fala em hebraico. Existem textos preciosos na Bíblia a respeito disso, porque Malchut Shamayim é o estabelecimento da vontade, do favor, da graça de Deus na Terra. O estabelecimento do seu projeto no planeta Terra, daquilo que é a vontade original para esse planeta. O governo de Deus descer. Porque a nossa missão hoje, que é a missão do judeu, a missão do cristão, é trazer o reino de Deus para a Terra. Porque veja que o mundo ele foi desvirtuado do seu favor, da sua graça e do seu propósito original. Então, Jesus, por exemplo, na teologia cristã, ele vem como um segundo Adão, como diz Paulo, para realmente restabelecer uma ordem que foi desfeita. Então, Adão, num jardim, ele toma uma decisão que tira o rumo da humanidade, que destrói o projeto, eu não vou falar que destruiu o projeto de Deus, mas destrói aquele projeto inicial. E veja como que Jesus, se é o segundo Adão, num jardim, que é o jardim de Getsemane, ele também toma a decisão que vai trazer de volta o projeto de Deus, né, o rumo da história para aquilo que é o plano original de Deus. Diz Paulo que muitas coisas mudaram com o pecado original. Por exemplo, a natureza, né? Diz que a terra passa a produzir abrolhos e espinhos, né? Por isso o profeta Isaías ele fala que no dia do evento do reinado messiânico, diz que em certo momento o leão vai pastar com o cordeiro, que a serpente não vai ser mais peçonhenta, mas ela vai brincar com a criança de colo. Então quer dizer que Deus não criou os animais para comerem uns aos outros, não criou as plantas com espinhos, com abrolhos e espinhos. Então até sob a natureza nós temos uma responsabilidade. Deus não criou um flamenguista, um corintiano. Eu tenho certeza que não. Um botafoguense até vai, mas tô brincando os meus amigos. Mas então assim, até sobre a natureza, né? Diz que a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então até uma questão de responsabilidade social com a natureza não é da Greta, não é do Greenpeace, é nossa também, né? Como judeus, como cristãos. Então a manifestação do reino de Deus é a restauração daquilo que é o projeto de Deus para essa realidade que nós vivemos. Então, esse reino de Deus é muito interessante, que você se veste do reino de Deus, eu costumo dizer isso. É um texto que a gente sempre estuda em Israel, no livro de Esther. O livro de Esther é um dos livros mais magníficos da Bíblia, ao mesmo tempo que é um dos livros mais esquecidos, até pelos judeus. Então, um exemplo, quando em 1947 encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto, 14 mil fragmentos de livros escritos há 2.200 anos atrás, todos os livros da Bíblia escritos, com exceção do livro de Esther. Deixaram o de Esther de lado porque Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. O único. Por que não aparece? Porque Hadassah, Esther, Murta, quer dizer aquilo que é escondido, aquilo que está por trás. Não aparece o nome de Deus porque é o Deus escondido por trás das circunstâncias da vida. Parece que ele não está lá, mas ele está lá. Mas agora, mesmo quando parece que ele não está lá e está dando tudo errado, Esther manifesta o reino de Deus. Porque diz a Bíblia que ela se apresenta diante de Ahasverosh, que eu acho que é Assuero, Assuero, e diz, na nossa Bíblia em português vai falar o seguinte, olha, ela se vestiu com vestes reais e encontrou, né, Assuero para encontrar o favor de Israel e, né, fazer toda aquela vitória que o povo de Israel teve. Mas no hebraico não diz isso. Diz que usa o verbo lavash, que é vestir, e malchut, ou seja, ela se vestiu do reino. E se vestir do reino é diferente de se vestir de vestes reais. Tem gente vestida de rei, como Saul estava vestido de rei. Mas quem era rei, na verdade, não era Saul que tinha coroa, era Davi que tinha unção. Então, tem gente que está vestido como rei, mas não está vestida de reino. Não tem autoridade do reino, do governo. Então, Esther se veste de reino para encontrar com Assuero e implementar o reino naquele momento, que era o favor, a vontade, a graça de Deus para ser estabelecida para aquele povo e mudar o decreto. Então, eu falo que esse estabelecimento do reino de Deus é trazer de volta o projeto inicial, é o estabelecimento daquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. E veja como muda, né? Porque eu vou te falar agora de uma visão, então, greco-romana, como você falou, né? É visto o reino de Deus como essa energia divina que vem para ajudar eu a estabelecer os meus planos. Exatamente. Então, eu tenho falado sobre isso, assim, né? E principalmente porque o pessoal começa a ler Mateus, e muita gente erra, quer pular o Antigo Testamento inteiro, quer começar em Mateus, e a primeira coisa que ele vê é reino dos céus. Sim. Aí ele fala, entendi, é ir pro céu. Né? Ele tá falando aqui sobre ir pro céu, como ir pro céu, e não como trazer o governo do céu pra terra. E aí começa isso, de tipo assim, não, eu quero que minha empresa prospere.
que eu preciso? O reino dos céus lá na minha empresa, Sim. né? Eu preciso que ele abençoe os meus planos, ao invés de descobrir, rei dos reis, quais são os seus planos. Exatamente. Para que a gente possa ter resposta do Senhor aqui, né? Exatamente. Para que venha o teu governo. Agora, uma segunda palavra. Qual é a visão judaica dessa palavra? Cruz. O que é o que muda ali, entendendo o contexto do que está acontecendo? Palavra cruz, a versão judaica. Que era a crucificação ali. Olha, eu utilizaria já as palavras de Paulo e as palavras da Torá. Maldito aquele que for colocado no madeiro, vergonha e humilhação. Porque pro judeu, a cruz é loucura. E sempre vai ser loucura. Okay. Porque a cruz, ela certamente não faz sentido. O judeu, ele ainda tem uma dificuldade em entender qual que é o verdadeiro papel do Messias. Hoje o judaísmo ele vai dividir o Messias entre Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef, acreditando até que pode vir dois Messias. O Messias filho de José, servo sofredor, o Messias humano, e o Messias filho de Davi, que vai ser aquele que vai estabelecer o reino. Por quê? Porque filho de José... Como aquele que foi José do Egito. Daquele que sofreu, entendi. Sim, então... porque as profecias são um tanto quanto confusas. A gente vê, por exemplo, em um certo momento, o profeta que diz, olha, eis aí, Jerusalém, o teu Messias, servo sofredor, montado num filhote de jumenta. Sim. Muito legal. Outro já diz que Zacarias, eis aí o seu Messias, vem sobre as nuvens do céu, naquele dia seus pais estarão sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em dois. Opa, peraí, ou ele vem humilde ou ele vem em glória, ou ele tem que vir 2 vezes. E aí esse é um problema que alguns vão ter que resolver, não é o meu problema, porque Exato. Eu já tenho a minha opinião, mas então eles têm uma dificuldade muito grande de entender o papel redentório do Messias. Porque qual que era o problema, inclusive de Judas Iscariotes, né? Sim. Judas Iscariotes, possivelmente ele vinha de um lugar da Sica, ou ele fazia parte dos sicários, que eram zelotes que já tentaram matar Jesus em um certo momento em Nazaré, e eles eram aqueles mais políticos, os judeus mais políticos que queriam a queda de Roma. Judas se decepciona com Jesus quando ele fala, meu reino não é desse mundo, né? Não, quando vai chegar o tempo onde os romanos vão deixar de habitar e subjugar Israel. Ele queria um Messias político, e é isso que o judeu quer até hoje, um Messias político, que vai trazer de volta os exilados de Israel, que vai reconstruir o templo, que vai aumentar as fronteiras conforme prometido a Abraão e os exército ancestrais. Poderosíssimo. Exatamente. Hoje, agora, é completamente material e natural. Essa é uma visão muito Messias, né? Enfim, judaica. Menos uma missão divina. Menos uma missão redentória do arrependimento e perdão dos pecados. Mas, de um certo momento, eu sempre falo disso quando a gente está na Via Dolorosa, passando cultura às pessoas, a cruz realmente, como dizia Paulo, ela sempre vai ser um escândalo. Porque imagine vocês que a crucificação era certamente o pior de todas as mortes. E o crucificado, ele era considerado maldito, até porque veja, a Bíblia utiliza o termo em vários cenários cristãos, né? A vergonha da cruz, né? Primeiro, a vergonha da cruz porque uma morte pública, a pessoa não era crucificada com aquele paninho, aquela tanga, quando não tinha, como tá nos vídeos, nas imagens, completamente nu. E não se choque com o que eu vou falar agora, não tô falando que fizeram isso com Jesus, mas era muito comum que até os órgãos genitais eram crucificados. A pessoa ficava dias na cruz, agonizando até com o peso do seu próprio corpo morrer sufocado. Jesus morre provavelmente por hemorragia, mas ainda assim, por isso que os outros não morrem e tem que quebrar as pernas. Cai o peso do corpo e morre sufocado. Cícero, o advogado romano, ele falava, o 1º e o 2º século, que sequer a palavra cruz deve ser mencionada no vocabulário de um romano, porque ela é tão maldita que ela é um xingamento. Então a cruz é loucura. A cruz realmente, assim, para quem vê, principalmente a sua época, não faz tanto sentido assim e gera um choque, né? É o preço que Jesus ele paga e ele se entrega na cruz. Mas é também muito simbólico, né? Porque a imagem que a gente tem de cruz, Douglas, é uma imagem, mais uma vez, muito estética, que ao longo dos séculos foi mudando, de 2 hastes, uma transversal, uma vertical, né? E Jesus, ele carrega talvez uma peça, né, de 40 quilos, que vai ser só a haste transversal, né, ou seja, horizontal. E a haste que ficava presa, geralmente era uma árvore, que já estava plantada ali. E mais uma vez, eu volto no Éden. Da onde foi tirado o lugar do pecado, também no madeiro, numa árvore foi plantado o segundo Adão, para onde veio a redenção. Então, é claro que parece loucura, mas Deus tem... A maldição entra para uma árvore... E ali também paga o preço nela, né? Então, enfim, e é claro, também existe também a questão histórica. A questão histórica é que
Hoje os cristãos, principalmente evangélicos, são os melhores amigos de Israel. Definitivamente. Não é à toa que Israel pagou 1.000 pastores, né, milhões e milhões de dólares, para estar em Israel agora. Mas quando o judeu vê um símbolo da cruz, ele definitivamente tem um sentimento um pouco indigesto. Por quê? Porque inquisições foram feitas, os judeus foram acusados da morte de Jesus, e já é algo sempre que eu gosto de mencionar, porque se os judeus foram culpados pela morte de Jesus, quer dizer que Jesus morreu pelos pecados de só um povo, que é o povo judeu. A primeira coisa é que os judeus, sim, uma liderança e 70 pessoas, diz em grego a palavra litóstrotos, um pequeno pátio, 70 pessoas pedem a morte de Jesus, líderes dos sacerdotes. Mas não faz sentido que 5 dias antes a multidão gritava no domingo de Ramos, Hosana, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como que 5 dias antes gritou Hosana e 5 dias depois crucificou e esse sangue cai sobre a nossa cabeça? E é os 3.000 que estavam lá e se convertem naquela primeira pregação. Exatamente, exatamente. E tudo é feito na calada da noite. Jesus fala, durante o dia eu preguei no templo, à noite vocês lançam mão contra mim. Tudo feito na calada da noite para que a população não visse. Né? E uma vez que Jesus é apresentado a Pilatos, Pilatos fala, olha, por que você permanece em silêncio? Não sabes tu que eu tenho poder para te condenar ou para te libertar? Jesus responde dizendo, nenhum poder teria se do alto não lhe fosse concedido. Ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a entrego. Então, não foram também os romanos que executaram, por mais que seja uma execução romana a modo de crucificação. Mas Jesus, ele fala, ninguém tira, eu entrego. Então, ele morre pelo romano, morre pelo judeu, morre pelo brasileiro, morre pelo holandês. Todos fazem parte da morte de Jesus porque ele morre pelo pecado de todos. Então, mas ainda assim, os judeus recebem essas cenas de eles mataram Jesus. Inquisições, perseguições. Então, assim, a imagem cristã, a imagem da cruz, para o judeu é uma imagem de perseguição. E a gente sabe, por exemplo, Martinho Lutero, que separou aquilo que é a Idade Média, a Idade das Trevas, para, enfim, a Idade Moderna. A gente sabe de toda a grande contribuição que ele teve, mas que escreveu livros contra os judeus, perseguindo os judeus, que depois Hitler em Mein Kampf também citou isso, se baseando na Alemanha, que era um país cristão, e também usou para perseguir os judeus. Então a cruz, para o judeu, tem um aspecto histórico. Um aspecto histórico muito pesado. É um aspecto muito pesado. Interessante. E uma coisa que eu queria que você falasse, a gente caminhando aqui na palavra, uma coisa que marcou muito as mulheres ali nessa viagem, e os relatos da Val para mim, né? Era como algumas histórias, estando lá, né, elas ganham um outro contorno e até mudam, de certa maneira, o entendimento que a pessoa tinha lendo aqui. Você poderia dar alguns exemplos, assim, de que você percebe que as pessoas ficam chocadas ao saber certas informações, verem certas coisas? Não, tem alguns exemplos. Eu gosto principalmente quando a gente tá na Galileia, né? Na Galileia, a gente começa a falar principalmente os 3 anos e meio de ministério de Jesus. 70% dos milagres foram em Cafarnaum, 70% das histórias foram na Galileia. E eu sempre, na Galileia, eu começo a mostrar para eles os eventos de um Jesus. Por que Jesus, por exemplo, gostava de pregar e ensinar do barco? Então diz a Bíblia que ele subia no barco, ficava no mar e as pessoas se sentavam na areia. Parece um Jesus estrelinha. Tô no camarote, ninguém chega perto de mim. Sai perto de mim. Mas por algum mistério, você chega lá, a gente tá no barco, coloca alguém na areia e fala, olha, fala do barco para outra pessoa ouvir. Você vê que Jesus, de algum momento, ele sabia que há 2.000 anos atrás, sem estudar física, maior propagador natural de som na natureza, água. Levava 3 vezes mais propagado, mais rápido, mais eficaz. Achei que era o vento. Jesus era extremamente intencional. E aí lá na Galileia tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a respeito do primeiro sermão. É o sermão de Jesus que abre, né, 5, 6 e 7, Mateus, o seu ministério. Okay. Então a gente fala dos galileus, porque a grande pergunta é, Jesus, ele, sendo um rabino, que quer ficar famoso, quer divulgar a sua mensagem, a mensagem mais importante do mundo, ele tem que ir para Jerusalém, que é o lugar os irmãos dele falam. Exatamente, Jerusalém. Mas não, ele escolhe a Galileia. Galileia é lugar de gente rejeitada. Galileia é lugar de gente sofrida. É de camponês. Ninguém pode, porventura, vir alguma coisa boa da Galileia de Nazaré. Todo mundo perguntava isso. Então, Jesus ainda assim, ele escolhe estar naquele lugar. Eu falo que muito ali ele consegue mostrar que aquele é o lugar dos contrastes da vida. Uma mulher com 12 anos, já idosa, velha, com fluxo de sangue. Uma criança de 12 anos que tinha que ser curada. O chefe da sinagoga, o endemoniado na sinagoga. A gente vai ter a sogra de Pedro, vai ter o Pedro casado. A gente vai ter Jesus que vai curar o gadareno, gentio, e o judeu do outro lado. Faz um milagre de multiplicação de pães e peixes do lado judeu, que a gente está olhando para a margem de cá do mar da Galileia, 12 cestos. É um milagre tão importante, vocês vêm até mim por causa dos pães que eu multiplico, não por causa das minhas palavras. É um milagre importante, atravessa para o outro lado, faz para os gentios também, sobra 7 cestos. Então a Galileia ele consegue mostrar que ele veio para todos. Mas é uma região de gente rejeitada. E se a gente estudar a tradição judaica, a gente vai ver que até pelo seu sotaque, os galileus eram rejeitados. Veja que
Pedro era galileu. Quando ele está junto à fogueira, Jesus está lá dentro da casa de Caifás, sendo esbofeteado, julgado. Diz que em um certo momento a mulher puxa ele pela sua roupa e diz: olha, você é galileu porque você é seguidor de Jesus, porque você fala como ele falava. Okay. Não é porque ele tinha os trejeitos de Jesus, é porque ele tinha um sotaque de Jesus. Ambos galileus. Interessante, porque às vezes a pessoa acha que ele estava falando de igual cristão. Não. Ninguém saberia. Sotaque. E aí o próprio Talmud, o livro, ele menciona que os galileus, eles tinham uma letra do alfabeto hebraico Ain, que é uma letra gutural que eles tinham dificuldade para falar. Eram realmente rosseiros. E aí os fariseus e saduceus, donos do templo de Jerusalém, começaram a falar: olha, vocês não podem vir aqui em Jerusalém, nas 3 peregrinações, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, fazer suas orações em voz alta, porque vocês vão vilipendiar o nome de Deus e vão incomodar a nobreza farisaica e saduceia aqui do templo. Obviamente, você não vai sair de Cafarnaum, 200 quilômetros de viagem, 7 dias, para ir celebrar uma festa onde você não pode orar no templo, né? E a primeira frase que a gente fala na tradição judaica, quando a gente entra numa sinagoga, quando entrava no templo, é um salmo do rei Davi. Asherei, Oshivei Beter, Od Aleluia, Selá. Bem-aventurados são aqueles que estão em seus santuários, ó Senhor, te louvarão continuamente. Muito bem. Deixam de ir para o templo, deixam de fazer essa oração. Jesus vem para Galileia. Quando ele vem para Galileia, ele senta os galileus que não iam mais no templo. E ele começa o seu sermão mais importante falando: bem-aventurados sois vós, aqueles que não podem ir até o templo. Porque se eles não podem ir até o templo, eu sou o templo, eu vou destruir. Ele será destruído, será reconstruído 3 dias. Se vocês não podem ir até o templo agora vem até vocês. Então vê como que é importante a tradição judaica, a cultura, entender a geografia, né, da cidade, da região que Jesus vivia, pra gente também dar valor, né, a essas histórias tão especiais. Muito bom. Uma coisa que marcou muito, a Vala estava falando, foi, por exemplo, você vê onde era a sinagoga de Jairo, né? Ah, sim. E onde era... onde ele estava, né? Então Jairo vai lá chamar ele, e aí a história do fluxo de sangue também. Fluxo de sangue. E aí a gente pensa, às vezes, que ele caminhou, sei lá... Quilômetros, né? Cidades, Qual era a distância desses lugares? 50 passos. 50 passos. Sim, é claro que Jesus viajava muito para muitos lugares, mas alguns milagres são muito perto, principalmente Cafarnaum. Cafarnaum, assim, é um lugar que, quando eu estou em Israel, para mim, principalmente na Galileia, é o tour mais importante. 70% dos milagres de Jesus foi ali. Nenhum outro lugar viu mais milagre por metro quadrado do que Cafarnaum viu de Jesus. Então, nesse milagre específico, essa mulher, né, do fluxo de sangue, Jesus está sentado, acabou de desembarcar, senta à porta da casa, vem Jairo, o chefe da sinagoga. A gente está ali falando do lado da casa de Jesus, que é a casa de Pedro, olhando para a sinagoga. Olha, eu falo, ele veio dali. 50 passos, chega aqui. Então, da casa dá para ver. Dá para ver, exatamente. Entendi. 50 passos, 49 passos. E aí, conforme a gente vai contando essa história, a gente vai caminhando. E contando a história, e entrando dentro desse contexto. Eu falo que é a Bíblia em 4D. E esse é um dos milagres mais impactantes da Bíblia. Mais impactantes, definitivamente, culturalmente. Porque Jesus revoluciona completamente, principalmente o papel da mulher na sociedade, como reflexo nesse milagre. Então, se me permitir, eu entro um pouquinho nele. Fale, por favor. Mulher do fluxo de sangue. Sequer tem nome. Jesus, ele vai ser chamado pelo chefe da sinagoga. E veja como que a mulher na Bíblia, pelo menos naquele período do Antigo Testamento, ela não tinha o seu papel muito bem definido. Ela não frequentava a sinagoga. Alguns estudiosos acreditam que sequer ela não tinha a obrigação de estudar a Torá e não sabia ler e escrever como o homem sabia. A gente sabe que elas tinham papéis muito bem definidos na sociedade. Jesus, por exemplo, ele vai tentar revolucionar algum desses papéis, mas veja como que na tradição judaica, a mulher, a seu tempo, fariseus e saduceus não acreditavam que a mulher tinha alma. Sabe? Então... Nesse nível. Então, a mulher, respeitada, assim, culturalmente e tudo mais. Hoje o judaísmo acredita que a mulher tem alma, deixa isso muito claro, né? Falo com exceção da minha ex, tô brincando. Mas e aí... Aproveitar a oportunidade. Não é brincadeira. Mas então o judaísmo hoje acredita que a mulher tem alma. Mas na época não. Isso quer dizer que a mulher não era uma testemunha válida. Te dou um exemplo. Se uma mulher presenciou um assassinato na frente dela, ela foi a única testemunha, foi colocada diante de um tribunal, não vale a pena, não é testemunha válida, não vale, porque ela não tem alma. Agora olha como que Jesus revoluciona o papel das mulheres na sociedade, porque o maior evento da história da humanidade, que revoluciona a história da civilização humana, que é a conclusão do projeto de salvação, de redenção de Deus para a humanidade, quem que é a testemunha? Uma mulher, Maria Madalena. Jesus ressuscita. Exatamente. E a primeira testemunha é ela. Ou seja, aquilo que as pessoas diziam que não era, ele passa a mostrar que é. Não só é, como o evento mais importante, você é a minha testemunha. Então,
Imagina essa mulher com fluxo de sangue que, até hoje em Israel, essa questão de uma mulher que está no seu período, ela vive separada, os judeus religiosos. Então você vai no hotel em Israel, as camas de casal, elas são camas de solteiro que são juntas. Por quê? Um dos motivos é porque se a mulher está no seu período, tem muito judeu religioso, você não vai ficar perguntando, a mulher está no período, tem que ser cama junto, tem que ser cama separada. O judeu não dorme nem junto com a sua mulher, nem encosta, nem toca na mão, ele pode se tornar impuro. Então separa as camas. Então, durante todo o período menstrual, ele não pode tocar nela, né? E aí eles separam as camas e dormem. Separam as camas e dormem separadas. Então em casa eles também têm isso. Até hoje em casa tem isso. Então, naquela época, imagina uma mulher com 12 anos nesse mesmo processo. Então, certamente impura, foi chamada de muitos nomes. E ela tinha então um fluxo menstrual que não acabava. Que não acabava. E essa é uma condição que era muito comum à época do Mediterrâneo. E praticamente impossível de se curar. A Bíblia é enfática em dizer que ela vai tentar e gastar todas as suas posses para encontrar alguma solução. E se você estudar os livros antigos, dá uma série de mandingas, inclusive, que elas faziam. O último ato, como mostrando que isso é uma punição espiritual, não tem outro motivo. Pega cinzas de avestruz, dificílimo de conseguir em Israel, vai lá pro deserto, próximo do Egito, consegue, transforma em cinza, passa sobre o corpo, se humilha, pano de saco, anda em via pública. Se a Bíblia diz que tudo ela fez, até isso ela fez. Mas eu digo que o que resolveu a vida dela foi não gastar com os médicos, mas voltar para um livro, um manual de instrução antigo, esquecido por alguns, 3.500 anos de idade, mas ainda assim muito atual. Bíblia Sagrada. Porque se a gente pegar o Evangelho de Marcos, diz que muitos se aglomeravam para tocar nas suas vestes, acreditando que seriam curados. Ela não foi a única. Mas por que eles faziam isso? Abra sua Bíblia em Malaquias 4:2. Malaquias 4:2 diz: eis que surgirá o sol da justiça, e ele trará nas suas asas cura. Mas espera aí. Porque a palavra asas em hebraico ali é kanaf. Kanaf, ela vai falar orala ou tzitzit. O judeu, né, principalmente o rabino, ele usa uma capa, que é um símbolo da proteção de Deus, da espiritualidade, com franjas. O De Chosen mostrou isso muito, muito bem. E certamente ela estudou a palavra. A solução tem que estar em algum lugar. Talvez esteja na palavra. Vai para a palavra, lê a profecia, se ele é o Messias. Se eu apenas tocar. Eu tocar, e ela falava isso, se eu apenas o tocar, eu serei curada. Ela vai e é curada. E é muito curioso porque... Isso é incrível. E é muito curioso porque é um milagre que revoluciona. Porque ela coloca tudo em xeque. Assim, porque um rabino normal, tipo, a partir do momento... Porque a santidade não se transmite na cultura judaica. Mas a impureza sim. Então aquilo que é santo, tocando outra coisa santa, não se torna santa. Agora, o que é puro, o que é impuro, tocando algo santo, torna o santo impuro. Então certamente Jesus, que principalmente está vindo agora, poderia até frustrar os planos de Jairo. Jesus estava impuro, vai entrar na casa dele como agora? E diz que ela tocando ele, ela certamente teve um medo de que, olha, eu tornei ele impuro. Por isso quando Jesus fala, né, quem me tocou, tenho certeza que ela já gelou. Mas mal sabia ela que a impureza dela não vinha para Jesus, mas a santidade dele curava ela, né? A lógica era inversamente proporcional nessa natureza de Jesus. Um nível de pureza. Completamente. Fala que Jesus era uma bomba atômica de poder protegida numa casquinha de ovo, né, num corpo humano. E é muito curioso que isso acaba assim. Mas a Bíblia não fala sobre isso, não fala mais nada sobre ela. Mas é um milagre que, assim, na história, principalmente quando a gente fala da história das mulheres cristãs, revoluciona. Até porque você vê nomes que são citados depois em Lucas 8, por exemplo. A gente está falando de mulheres. Todos os benfeitores do ministério de Jesus, o judeu tem isso. Quem dá mais, ele coloca no início mesmo. Lucas 8, primeiro nome Maria Madalena, e depois mulheres. Elas que financiavam, derramam perfume caro no pé de Jesus. E como que é o contato deles com ela? E essa mulher, é muito curioso o lidar de Jesus com ela. Porque os historiadores, os teólogos foram ao longo da história procurar qual que é o nome dela. Alguns falavam que ela era uma das Marias, outras falavam que ela era uma Berenice, outras falavam que era Verônica. Que é o nome? Verônica, Vero ícone, o ícone verdadeiro de Cristo, aquela que enxuga o rosto de Jesus e sai a marca com suor e sangue. Outros falavam, enfim, Cláudia, mas não tem nome. Mas eu falo que de todos os nomes, Douglas, talvez o melhor a ficar seja aquele com que Jesus dá para ela. Porque quando Jesus vê, ela responde, ele fala, olha, filha, a tua fé te salvou. Então, isso é um restaurar de identidade absurda, né? Sim, então de todos os nomes que ela foi chamada, Jesus chamou ela de filha. Pra que outro nome? Deixa a filha, tá de boa, tá tranquilo, né? Uma outra que marcou muito a Val, e eu queria que você falasse, e até para enfatizar como tudo na Bíblia é extremamente intencional, né? Até você estava falando das mulheres, e como ele faz isso também com as crianças, né? Porque parece simples, né? Deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino. Parece uma frase simples, mas ali também estava uma afirmação que
molda tudo que a gente vê como sociedade hoje, Sim. tendo o estatuto da criança, adolescente totalmente protegido e tal, né? As mulheres sendo cada vez mais protegidas, isso mudando, tudo vem dali, né? Sim. Dessa intencionalidade da Bíblia. Aí ela falou da pesca maravilhosa, né? Do milagre da pesca, quando ele pesca, e um dos evangelistas colocam quantos peixes tinha. Foram, exatamente. E aí parece que, tipo, formação aleatória. Jesus é intencional e a Bíblia é intencional. Nada que aparece na Bíblia, seja uma letra, é por acaso. E não é à toa que Jesus fala, um T, um J, um Yud, um Vav, né, em hebraico, pode ser tirado. Porque existe um motivo, principalmente se a gente acredita que essa palavra é inspirada por Deus, e eu acredito que ela é, do porquê aquilo tá ali. Tem um motivo, tem que ter um motivo. Então, um copista, uma folha era um dia de salário. Então, você pegar um pergaminho e escrever, eles vão contar quantas letras, eles vão pensar a história antes de colocar no papel, no pergaminho. Enfim. Então, se a Bíblia fala que em João capítulo 21, Pedro pesca, uma pesca maravilhosa, e tem 153 peixes, definitivamente tem que ter um porquê de 153. Vamos dar o contexto da história? Jesus aparece ressurreto para várias pessoas. Pedro ainda está um pouco esquecido. Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Poxa, os olhares se encontraram, Pedro, se lembrando das palavras do mestre, saiu a chorar amargamente, negou a Jesus e agora ele está esquecido. Diz que ele volta a pescar, tá mar adentro, passa a noite inteira, não pega nada. Jesus, no capítulo 21, aparece ainda um tanto quanto que numa identidade muito nebulosa. Pedro via do mar, mas não sabia que era Jesus. Ele está em cima de uma pedra e diz a Bíblia que ele está assando peixe e comendo pão. Fala o Douglas que é o primeiro McFish da história. E aí, Jesus grita para Pedro, sem ser reconhecido, olha, você pegou alguma coisa? Pedro fala, pesquei a noite toda, não peguei nada. Tenta um pouco duc in alto, a gente diz em latim, né? Vá mais profundo, tente do outro lado, enfim, tente novamente. Pedro lança a rede e diz que ele pega a rede cheia e diz que ele pega a rede com 153 peixes. E a Bíblia diz que imediatamente, reconhecendo o mestre, pulou do barco e foi ao seu encontro. Mas por que imediatamente, ao contar 153 peixes, ele reconhece que é Jesus? Vamos lá, para isso a gente tem que entender a identidade judaica de Jesus, de Pedro e a cultura da época. Os judeus na época de Jesus falavam aramaico, mas ainda assim o hebraico era a língua das sinagogas, do ensino, todo rabino, até hoje, cada sinagoga. Você entrou, pisou na sinagoga para dentro hebraico. Estuda a Torá em hebraico, faz as orações em hebraico, enfim, liturgia em hebraico. Então todo judeu à sua época sabia certamente hebraico. E o alfabeto hebraico, ele não é um alfabeto muito simples, é um alfabeto alfanumérico. O que é um alfabeto alfanumérico? Hoje nós temos números com algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4, e assim a gente escreve números. No hebraico, não. No hebraico não tem esses números. As letras fazem papel de números. Então é como 1 fosse A, 2 fosse B, 3... Exatamente. Então a letra A é o valor 1, a letra B, valor 2. Então quando você lê tipo um texto hebraico, na mente de um judeu, de quem fala hebraico, você vê uma lista de letras e de códigos e de números. Então existem números que são muito claros na Bíblia, que tipo, a gente olha, por exemplo, a gente gosta, sei lá, eu vou pegar o meu telefone, final do meu telefone, 26. Por que eu escolhi o final do meu telefone 26? Porque eu sei que Deus, ou Jeová em hebraico, o valor numérico que se escreve é 26. Eu falei, opa, legal, tem o nome de Deus no final do meu número de telefone. Vai receber 2 notícias. Então é possível para isso entendi, no hebraico. Então, assim, e a Bíblia, ela é essa lista de códigos e de números. Então, basicamente, quando você vê números, você vê letras. E quando você vê letras, você vê números. Quando Pedro ele vai pescar e vem 153 peixes, primeiro, 153 é o número de plenitude. Se a gente pegar os autores antigos, eles acreditavam que existiam 153 espécies de seres marinhos. Ou seja, uma pesca que Jesus está falando, você tem que alcançar o mundo. Eu tenho algo de plenitude, algo grande para você. Interessante. Mas a Bíblia diz 153 peixes e aí reconhece Jesus. Veja bem, quando Pedro pesca 100, ele contou 50, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 151, 152, 153, reconheceu Jesus. Por quê? Porque 153, se eu transformar em letras em hebraico, vai formar uma frase. Ani Elohim, eu sou Deus. Basicamente, quando ele pega 153 peixes, ele vê o milagre aconteceu, eu sou Deus, olha para Jesus no outro lado, diz a Bíblia que sem roupas ainda pescando, ele pula do barco e vai ao encontro de Jesus e reconhece imediatamente que é Jesus. Veja como que existe uma riqueza enorme interpretativa, mas que para isso você precisa entender de onde Jesus veio, a sua identidade judaica, para você ver o que o evangelista estava querendo dizer com 153 peixes. Você não fica fascinado
por esse livro que tem na sua casa em várias versões, e que talvez até esteja empoeirado aí, porque você não... E como o Isaac disse aqui, um livro para você estudar, é o livro... até tem uma frase que eu gosto muito, né? Visite vários livros, mas você tem que habitar, morar na Bíblia. É um livro de meditação pro resto da vida. É um livro que é novo a cada ano que você decide fazer a leitura anual. Você não fica fascinado. Eu não sei mais o que nós vamos fazer aqui para você estudar e ler a Bíblia. Você falou um pouquinho aqui, eu gostaria que você falasse um pouco, sobre o hebraico. É verdade que até hoje tem uma linha assim bem ortodoxa que, por exemplo, não usa o hebraico para falar no dia a dia, fala, por exemplo, inglês e usa o hebraico somente para estudar. Isso é real? É verdade, é verdade. O hebraico é um idioma que... Mas isso não é todos os não são todos, não são todos. Hoje o idioma de Israel é o hebraico, né? A nossa língua oficial. Mas assim, o hebraico é uma língua que renasceu das cinzas, né? Isso, fala um pouco sobre o hebraico. Qual é a visão sobre o hebraico, sobre essa língua? Primeiro que é uma língua muito antiga, né? Agora, inclusive, você quer estudar a Bíblia no seu original, vá até isso, porque o hebraico é uma língua que às vezes assusta a gente, sabe, Douglas? Mas se aprender um alfabeto com 26, enfim, letras, você certamente vai aprender o hebraico. O alfabeto hebraico, 1 a 2 semanas, você já está lendo e escrevendo tranquilamente. E não é um idioma tão difícil assim na sua gramática. Por exemplo, o português tem 600 mil palavras. O hebraico bíblico tem 8 mil palavras. 8 mil? 8 mil palavras. 600 mil tem o português? Tem o português, o hebraico bíblico tem 8 mil. Claro que 8 palavras, cada palavra pode ter 8 significados, mas é um outro problema. Um de cada vez, né? Então, assim, mas é um idioma muito rico. Eu falo que você estudar a Bíblia, assim, seja em outras traduções, é como você tá bebendo de conta-gotas. Quando você vai pro original, você tá mergulhando num oceano de infinitas possibilidades. E, enfim, como essa questão do 153. E o hebraico é uma língua que é muito antiga, tem praticamente 3.500 anos, né? Tão antiga que quando ela começou a ser construída, não existia papel. Não tinha pergaminho, não tinha, papiro. Então Deus escreve na pedra. Primeiro porque a sua lei permanece, mas segundo porque é o que tinha. Então até hoje o hebraico escreve da direita para a esquerda. Por quê? Porque é tão antigo que quando a gente escrevia no passado, era com pedra. Então você vai talhar a pedra. Geralmente as pessoas são destras, pega a talha, o martelo, e você vai fazer mais fácil da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. E aí ficou da direita para a esquerda. Mudou agora a caneta, continuou, Perdão, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Eu me confundi. Não. Da direita para a esquerda, da esquerda para a esquerda. Da direita à esquerda, que é o hebraico. Nosso exatamente. Da esquerda pra direita. Então, da direita para a esquerda. Então, tipo, tanto era mais que pra fácil gente assim. com caneta, né, é muito bom esse, mas porque você não tá passando com a mão na tinta. Exatamente. Agora que você faz ao contrário. Confundi a minha mente entre o Ocidente e o Oriente. Mas direita para a esquerda. Então, por isso, porque você talhava com a mão direita, você agora escreve da direita para a esquerda também. Mas aí o hebraico, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, deixou de ser utilizado, assim. Só era utilizado o hebraico antigo para as liturgias. Dentro da sinagoga, reza em hebraico, canta em hebraico, porque lê a Torá em hebraico. Porque o texto está em hebraico. O judeu, ele nunca, a não ser que seja um judeu que não foi educado na religião, ele só vai estudar a Bíblia no original. Me pergunta, Isaac, qual a versão da Bíblia que você usa? Eu uso a de Moisés. Eu uso a que foi escrita originalmente. Então o judeu, ele sempre vai estudar em hebraico. Agora, é uma língua que era uma língua morta nesse sentido, como o latim, que não é falado hoje. Você tem o latim para liturgias, o latim nos livros. Mas você não vai ver uma cidade falando latim. E aí no século XIX, o Eliezer Ben Yehuda, que era um jornalista, ele decide fazer o hebraico renascer das cinzas. E ele começa com o seu filho, educar o seu filho a só falar hebraico em casa. E aí a gente está falando que basicamente 150, 200 anos que o hebraico volta a ser uma língua, o hebraico moderno a ser utilizada, que basicamente pra gente é um milagre, assim, e realmente assim, se eu falo para as pessoas que quiser saber ter uma prova da fidelidade de Deus com as suas promessas, olha para Israel. Porque não tem em nenhum outro lugar um povo que a sua cultura, a sua religião, a sua fé, a sua língua, em 2000 anos de exílio, separados, judeus que viviam na Etiópia, judeus que viviam no Brasil, chegam hoje e compartilham da mesma cultura, da mesma língua, da mesma fé. Então, e mais uma vez, esse hebraico moderno é um milagre pra gente, né? Mas tem os judeus ultra-ortodoxos, hassídicos, haredim, que são um grupo bem fechadinho, que eles acreditam que o hebraico é uma língua tão sagrada, Lashon HaKodesh, que ela não deve ser utilizada para o fim comum da vida, que ela só pode ser utilizada para a religião. Entendi. Então, eles no dia a dia, eles falam um idioma chamado Yiddish, que é uma mistura de alemão do século XI com o hebraico antigo,
que eles aprenderam na Polônia, na Áustria, enfim, em outros lugares assim. Então são esses grupos. Em Jerusalém a gente tem bastante desses grupos assim, mas eu diria que grande parte dos judeus religiosos, de fato, também eles não têm o menor problema com o hebraico moderno. Na verdade, eles acreditam, inclusive, que isso é uma parte do processo de redenção. Então, existem um grupo de judeus mais radicais que eles falam, inclusive, que o Estado de Israel não deveria existir, porque o Estado de Israel foi fundado por judeus de esquerda, não religiosos, ateus, que não se importavam com a fé. Alguns dizem, inclusive, que Ben Gurion tinha um Novo Testamento, a Brit Hadashah, em cima da sua mesa, que está até hoje lá na casa dele, né, no Negev, e que ele era messiânico, aquele que declara a independência de Israel. Mas, então, não. O Messias que tem que restabelecer o Israel bíblico, não os seculares, não os não religiosos. Então, eles estão um pouco afastados disso. Mas hoje a maior parte do judaísmo religioso, inclusive, eles acham que a redenção ela não vem da noite para o dia, mas que ela é um processo. Então, acontece no dia a dia. Então, o hebraico é uma parte desse processo. Qual é o nome do homem que começa então a restaurar essa questão do hebraico para usar de novo? Eliezer Ben Yehuda. E quer ser assustador, né? Uma pessoa se levantava e falava, não, vamos começar a usar isso aqui, eu vou começar na minha casa. Vou ensinar meu filho. Meu filho, exatamente. Então, eles são poderosa, né? Poderosa. A mudança que a gente quer ver acontecendo. Seja você a mudança que você quer no mundo. E começar na sua casa, né? Na sua casa, exatamente. Enfim, como ele transformou um país, né? Porque assim, como que Israel também teria moral? A gente tá falando que ele fez isso antes de existir Israel. Foi antes, né? Antes de existir Israel. Tipo, olha a visão, olha a fé. A gente tá falando no final do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, posso confirmar, daqui a pouco no meu amigo ChatGPT, mas segunda metade do século XIX, e não existia sequer Israel ainda. Israel vai nascer novamente em 1948. Mas imagina, um país que não teria moral, né? Eu diria de muito fato, tipo, como que você vai criar um país que não tem uma língua? Vai criar um Estado judeu falando inglês, falando o quê? Falando alemão, né? Que houveram propostas. Eu até brinco que uma realidade paralela, os Estados Unidos falaria hebraico e Israel inglês. Porque quando Israel foi declarar a independência, alguns falaram, olha, até 1913 de maio de 48, aqui era mandato britânico, todo mundo fala inglês, vão deixar inglês a língua oficial. E quando os pais fundadores dos Estados Unidos foram fundar os Estados Unidos, eles quiseram colocar na escola obrigatório hebraico, para onde o país fala hebraico. Então, em um mundo paralelo, uma realidade alternativa, os Estados Unidos falam hebraico e Israel inglês. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Hoje, Israel tem a sua língua restaurada e a gente fala um hebraico que é um pouquinho diferente do hebraico da Bíblia, como o italiano e o latim, mas ainda assim é o hebraico. Agora, passando por um outro assunto aqui, dentro dessa nossa conversa, você trabalhou por algum tempo e até... me confirma se você não trabalha mais. Como um correspondente. Sim. Lá, porque, né, cobrindo toda essa parte da guerra, eles precisavam de alguém brasileiro que estivesse lá e estivesse entendendo tudo que estava acontecendo, né? Como é que você continua ou você não está mais trabalhando com isso? Agora não mais. Durante quanto tempo você trabalhou? Eu trabalhei durante todo o período da guerra como correspondente para várias emissoras, vários canais. Principalmente, assim, o momento mais alto, eu diria que foi o da guerra com o Irã, né? A guerra do Irã foi realmente algo impressionante, assim, porque até certo momento a gente não tinha muito medo do que estava acontecendo. Israel é um sistema, né, um terceiro exército mais poderoso do mundo, intercepta tudo. Já com o Irã não, começaram a cair mísseis e tal, então ficar na rua já era um pouco mais perigoso, mas a gente assim, ainda assim tentava pegar, né, o que estava acontecendo. Mas terminei o meu trabalho principalmente por uma questão do que é um tanto quanto, eu não vou citar nomes, mas a perseguição da mídia contra Israel, né? Não podia simplesmente falar... Não podia simplesmente falar a verdade, sim. Eu lembro do meu último dia, eu fui sendo proibido várias coisas. Uma era, por exemplo, não fala que Jerusalém é a capital. Você não pode falar que Jerusalém é a capital de Israel, uma questão editorial e tudo mais. Por que Jerusalém não pode falar que é capital? Porque qual é a capital do Brasil? Brasília. Quem disse que é Brasília? Brasil. Então, Israel disse que é Jerusalém, né? E assim, por mais que haja uma disputa entre as nações, né, sobre a quem pertence Jerusalém, Jerusalém ocidental, que é a parte judaica, sempre foi de Israel, né? Então isso não é um problema. Mas ainda assim não poderia falar que Jerusalém é a capital. Em outro momento, também uma questão de que começa a não citar o nome Israel, não pode citar que o Irã está mirando em alvos civis. E teve um vídeo que viralizou bastante, onde eu estava fazendo a transmissão, começou ao vivo aquelas sirenes, e era noite, você via aqueles rasgos de fogo, bola de fogo no céu dos mísseis passando. A gente tá falando de um míssil 600 quilos de material explosivo. Aquilo cai, é uma destruição geral, num raio de 2 quilômetros, nada sobrevive. Nem se ele cair em cima do abrigo, o abrigo não aguenta, de tão poderoso que é um míssil daquele. E aí, né, eu tô no chão, a sirene tocando, eu viro a câmera, eu moro ali são civis, não tem base militar, não tem nada. Basicamente o Irã, né, o regime iraniano tá mirando em alvos civis.
Então, estava ao vivo. Estava ao vivo. Então, não teve como editar. Viralizou, não teve como editar. 5 minutos depois eu fui convidado a me retirar. Você foi convidado a se retirar? Convidado a me retirar. Mas eu acho que é o preço que a gente paga também. Eu costumo dizer, Douglas, que a Terceira Guerra Mundial já começou. Só que as pessoas não perceberam. Porque a Terceira Guerra Mundial ela não é uma guerra de armas físicas com bombas e etc. Talvez um dia isso vá acontecer. Mas é uma guerra de narrativas. É a guerra da informação. Totalmente. E a guerra da informação já começou há muito tempo e tem poucas pessoas que estão atentando para isso. E como é que você poderia falar para a galera que está aqui? Qual que é a diferença de a gente fazer uma crítica política dizendo assim, por exemplo, poxa, não concordei aqui com essa decisão que Israel tomou em fazer essa estratégia ou aquela e tal, e o antissemitismo que a gente tá vendo. Sim. Né? Qual é a diferença? Porque eu percebo as pessoas colocando nos dois lados. Levando para esses dois extremos. Um grupo falando assim, não fale nada de Israel, tudo que ele faz tá certo, perfeito, porque ele é o povo de Deus. E um outro dizendo, não, esses caras são malignos e terríveis. Sim, sim. Eu acho que serenidade e equilíbrio sempre, né? E fidelidade à palavra de Deus, né? Assim, Isaías fala, né? Pus atalaias nas suas muralhas, ó Jerusalém, que não descansarão, enquanto não vê a sua justiça resplandecer como uma tocha acesa. Justiça. Justiça resplandecer em Jerusalém. A gente está falando de justiça, a gente não está falando de defender um governo, a gente não está falando de defender uma política, nada disso. Então, eu falo que estar a favor de Israel, em primeiro lugar, você cumprir uma promessa bíblica, enfim, está de acordo com os parâmetros bíblicos, mas não quer dizer que você tem que apoiar o governo de Israel ou todas as políticas do governo israelense. Qual é a diferença de Israel como esse Estado político e tal, e a Israel das Escrituras? Como é que... Dou um exemplo. Por exemplo, hoje o Estado moderno de Israel é um Estado que tem em grande parte princípios bíblicos, mas em grande parte também não. Então, é um Estado moderno, que por mais que eu apoie Israel, eu sou cidadão israelense, tenho a mesma cidadania, mas também discordo de muitas coisas. Por exemplo, Israel hoje, o aborto é permitido. Eu não concordo com a permissão do aborto. Não acho que é algo que é sobre os parâmetros bíblicos deveria ser aceito. Um Israel que, enfim, tem uma liberdade sexual e tantas outras coisas que eu já acho que não estão também nos parâmetros bíblicos. Então, assim, eu posso apoiar, defender o direito de Israel existir, o direito da autodeterminação, da segurança do povo judeu, da sua liberdade de culto, da sua herança histórica e cultural, que não é apenas, assim, a gente está falando de uma promessa divina para ficar espiritualizando, que é uma herança cultural na sua terra. Eu posso discordar de atos do governo, né? Então, acho que apoio o direito de Israel se defender. Israel, infelizmente, muito infelizmente, teve que fazer guerra em Gaza. Fomos atacados de 7 frontes de batalha. Infelizmente, eu sei que civis vieram a cair do outro lado, mas eu tenho certeza absoluta, como alguém que fez parte, esteve dentro do exército de Israel, que não é a intenção, a gente não faz guerra para atingir civis. Se Israel fosse um país que está querendo, por exemplo, genocídio, seria o pior país disso no mundo. Antes de Israel entrar em Gaza, tinha 600 mil habitantes, né? A gente está falando quase 60 anos, 70 anos atrás. Hoje tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, que país que faz genocídio onde a população quase que triplica ou quadruplica, né? Israel fornece água, fornece a luz, fornece alimentação, fornece, enfim, mais de 150 mil palestinos vêm trabalhar em Israel dentro todos os dias. Então, não há uma política de Estado para perseguição do povo palestino. Mas é claro que soldados específicos, pessoas específicas cometem erros, como toda guerra é ingrata. E a gente espera, como israelense, que o nosso Estado vá atrás dessas pessoas e coloque o peso da lei, toda pesar da mão, que foi além do suficiente, além da lei, seja punido. Então, assim, a gente quer a defesa de Israel, quer a democracia de Israel, quer a liberdade do nosso país, mas é isso sobre parâmetros que sejam, assim, bons para todos. E eu acho que Israel tem feito, de um modo geral, um bom trabalho nesse sentido, né? Então, eu diria que, assim, você pode apoiar Israel, você pode amar Israel e acreditar no direito de autodefesa do povo judeu, mas sem precisar, né? Como que eu vou falar isso em português? Mas a gente fala em hebraico hasbará, que quer dizer como que uma diplomacia pública. Mas você pode discordar. Assim, eu não concordo com tudo que o Netanyahu faz. Você não precisa fechar os olhos e eu acho que as outras pessoas que estão ouvindo isso do lado de fora também, se eu discordo algo de Israel, você já é um antissemita. Não necessariamente, né? Ao mesmo tempo também que eu vejo que muito também é utilizado, que antigamente a gente tinha o antissemitismo, hoje a gente tem o antisionismo. Antisionismo é antissemitismo, principalmente no parâmetro cristão, porque qual é o primeiro sionista na Bíblia? Para quem não está entendendo, o sionismo é acreditar que o judeu tem o direito de estar na terra dos seus ancestrais, de estar na terra de Israel. O primeiro sionista da Bíblia foi Abraão. Deus fala, sai da tua terra, da tua casa, uma terra que eu te mostrarei, e a partir daí ele deixou Canaã e foi para a terra de Sião, a terra de Canaã. Então o sionismo é um princípio bíblico, não só um princípio bíblico, mas é uma herança cultural de um povo que sempre esteve naquela terra. Então muita gente hoje, eles odeiam Israel porque falando que os judeus tomaram a terra dos palestinos, ou seja lá o que for, mas isso é um antisionismo, é um antissemitismo disfarçado de antissemitismo. Dou um exemplo.
A gente, há poucos dias atrás, 3, 4 dias atrás, em Sydney, teve um atentado, uma coisa terrível, de pessoas que, por antisionismo, ódio a Israel, foram a judeus, que não tem nada a ver com Israel. Eles estavam ali, tipo, em Sydney, na praia, comemorando uma festa de Hanukkah, acendendo as luzinhas da menorá do candelabro. E mataram crianças, vitimizaram um sobrevivente do Holocausto, pessoas que não eram israelenses, eram apenas judeus australianos. Provavelmente a maioria deles nunca pisou em Israel. Por isso que eu falo que o atual antisionismo do século XXI é antissemitismo, apenas disfarçado. E como é que esses eventos, né, antissemitas pelo mundo, como esse que você acabou de citar, que foi chocante, né, naquela praia em Sydney, se conectam com a história bíblica do povo judeu, assim? Eu digo que o povo judeu é coparticipante das perseguições, e aí eu entro sempre numa história, talvez, tanto quanto que teológica, espiritual. Existem promessas na Bíblia, alguns teólogos vão falar 200 promessas que estão se cumprindo para o fim dos tempos, mas existem promessas muito claras, que Deus usa até no Novo Testamento, fala através de Paulo sobre a plenitude de Israel, Israel será salvo. Promessas muito claras que em Israel ainda não se cumpriram. Então, eu falo que até numa questão de uma batalha espiritual, metafísica que a gente não vê, o ódio contra Israel é um simbolismo muito grande. Deus, ou o diabo, ou Satanás, odeia aquilo que Deus quer fazer e as suas promessas. Basicamente, o que torna Deus é justiça e verdade. A partir do momento que Deus deixar de ser justo e deixar de ser verdadeiro, deixa de ser Deus. A partir do momento que o povo de Israel, ou Israel, deixar de existir, as promessas de Deus deixam de existir. Basicamente, Deus se torna um mentiroso. A ideia de Satanás, a perseguição de Israel, é tornar Deus também um mentiroso. Porque a restauração de Israel, a existência do povo judeu, existem promessas que têm que se cumprir ainda. Sim. Então, essa perseguição para mim é muito clara também. Porque é uma perseguição às promessas de Deus. As promessas de Deus. Porque veja, Douglas, como que é antilógico. Até a gente falar sobre os movimentos progressistas e liberais. Israel é o único país no Oriente Médio que tem liberdade de culto, respeito aos direitos humanos, liberdade para as mulheres. Até 4 anos atrás, as mulheres não poderiam dirigir na Arábia Saudita. Em 1973, uma mulher já era primeira-ministra em Israel. As mulheres servem no exército, lado a lado com os homens. Muitas cidades em Israel, elas têm maior nível de escolarização, maior nível de salário. E, enfim, o único local onde qualquer árabe islâmico no mundo ele tem a melhor vida em Israel do que qualquer outro país no Oriente Médio. O único país que os respeitos são dados às minorias e tem parada LGBTQIA+, etc., no Oriente Médio, né? Mas ainda assim, os movimentos progressistas, os movimentos liberais odeiam Israel. Lutam contra Israel, e tentam boicotar contra Israel. Outro lado e apoiam o outro lado. Que mataria eles se eles eles, né? Tipo chickens for KFC, né? Frangos pelo KFC, né? Tipo, um gay, uma pessoa trans. Não duraria 5 minutos nas ruas da faixa de Gaza. Então, assim, é antilógico, é antinatural. Não faz o menor sentido racional esse ódio que existe contra Israel. Até porque a gente parar pra pensar... a civilização que transformou a história da humanidade, que deu as maiores invenções, os maiores cientistas, os freios éticos e morais, assim, o que os judeus contribuíram para a sociedade de um modo geral, para a civilização humana, não faz sentido, nunca fez sentido. Esse ódio que existe contra os judeus, o antissemitismo, o antisionismo, é algo que é... Por isso que eu não vejo razão, não vejo nisso o único sentido para mim espiritual, definitivamente. E por último, eu gostaria que se você pudesse deixar uma mensagem para a igreja, né, gentílica, né, e o que nós, como nós podemos ver, o que nós podemos fazer, o que você, estando ali do outro lado, esperaria da igreja e tal, e que mensagem você poderia deixar para a igreja? Sim, de um modo geral, eu tenho também a deixar o meu toda rabá, minha gratidão, meu muito obrigado. Nós passamos aí momentos tão difíceis, sabe, os 2 anos em Israel, 7 frentes de batalha, o dia que mais judeus foram mortos desde o Holocausto, e eu acho que Deus colocou os melhores amigos do lado de Israel. Muitos corações de judeus, de israelenses, foram abertos através das experiências que eles tiveram com cristãos nesses últimos 2 anos. E eu falo de mim mesmo, né? Eu aprendi o que é ser amigo de verdade. A Bíblia fala, né? Que não só amigo, mas na angústia nasce o irmão. E a gente viu essas orações, o empenho, pessoas que deixavam tudo aqui. Eu recebi um grupo que deixou seu trabalho, deixou seu emprego, deixou tudo para pagar para ir para Israel, se voluntariar, para colher os campos, ajudar as pessoas, ajudar as famílias afetadas. E eu acredito realmente numa fé que ela não é só uma fé que fica dentro
dentro dos templos, mas é uma fé transformadora, que atinge a vida das outras pessoas, porque é aquilo, né? Pregue e, se necessário for, use as palavras. Então, minha gratidão a toda a comunidade cristã por isso, como judeu, como israelense. E a minha mensagem seria que a melhor forma, né, eu acho que de aproximar e converter esse coração dos pais aos filhos seria com tolerância, com amor, com diálogo. Indo a Israel, certamente vocês são também os nossos convidados. E eu tenho certeza que a comunidade judaica tem também muito a aprender com todos os cristãos, de uma maneira muito pacífica, reparando um erro que aconteceu no passado. De que lembrar que nós viemos da mesma origem, os pais voltando para os filhos para os pais, e que temos mais coisas em comum do que certamente diferenças. Muito bom. Isaac, antes de encerrar, uma pergunta. Quais foram as pessoas, só pra galera ter uma noção assim, porque você tá há bastante tempo lá, trabalhando de guia, quais foram as pessoas mais famosas que você teve a oportunidade de guiar lá, assim, que o brasileiro conheceria, no brasileiro como tal? Não precisa nem ser cristão específico. Mais famosas? O que você acha? Tá bom, vamos lá. Primeiro, Léo Dias, né? Léo Dias. Léo Dias estava lá comigo. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu já falei: senhor Léo Dias, tem uma notícia para o senhor, eu sei que o senhor é das notícias. A notícia é um pouco antiga, mas ainda é um tanto quanto que atual, de um certo modo. Chama-se Boas Novas, Evangelhos. Quer ouvir? Aconteceu há 2000 anos, mas enfim, ressuscitou, muito bom. Então, falei as notícias das Boas Novas. Exato. Mas o Léo Dias, Wesley Safadão, tive com ele um dia, não sei se ele lembra de mim. Também Celso Portioli, Fafá de Belém, Luana Piovani, Dr. Ray, Dr. Hollywood. É mesmo? Ronaldinho Gaúcho. Tem vários nomes, assim. É difícil até de lembrar. Eu trabalhava bastante antes. Hoje eu faço mais os grupos, né, das igrejas. E com eles, às vezes é só com a pessoa ou com a família dela? Às vezes só com a pessoa. Às vezes só com a pessoa. Que legal. Então, muitas celebridades do Brasil eu estive com elas, né? Guiando, assessorando, fazendo a logística, enfim, ensinando. E também, é claro, outros pastores muito amigos, pessoas também do meio cristão que também são bem famosas. Então, tem uma história aí. Tudo tá nas minhas redes sociais também, o pessoal pode Inclusive, ver. eu ia falar isso. Vou deixar aqui na descrição, vamos pôr na tela, mas vou deixar na descrição também as redes sociais do Isaac, pra você seguir ele e você saber como é que é o trabalho dele, e numa ida para Israel, que a gente incentiva todos a irem, se organizarem uma vez na vida para estarem lá, andarem, verem a Bíblia em 4D. Quem sabe você poderia estar lá com o Isaac e com as organizações que você faz parte aí. Obrigado, Isaac, por esse tempo aqui. Obrigado, Douglas. Uma honra, um prazer estar aqui. E é isso. Você certamente é o nosso convidado em Israel, mas eu sempre termino falando, Douglas, que será um prazer encontrar você em Israel como seu guia, né? Mas se não em Israel, se não na Jerusalém, quem sabe numa outra Jerusalém, mas eu tenho certeza que lá, Douglas, o guia vai ser bem melhor. Também espero ser guiado com ele. Valeu. Glória a Deus. Obrigado, Isaac. E não só pelo papo aqui, mas obrigado por ter marcado a vida da Val. Ela ontem, foi engraçado, ela saiu assim, estava no quarto, ela falou assim, cara, eu voltei mudado essa viagem. Alguma coisa aconteceu. E era a 4ª vez que ela ia para Israel, né? Então alguma coisa aconteceu. Eu tenho certeza que você foi canal do Senhor também para isso, e não só na vida dela, todas essas mulheres que estiveram lá. Obrigado. Obrigado mesmo. Deus abençoe você. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido para terminar. Pega esse link e manda para uma galera. Pega esse link, talvez enquanto você estava aqui ouvindo, assistindo, veio na sua cabeça umas pessoas, manda para essas pessoas, manda nos grupos. Tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que foi conversado aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.